Olá, alunos. Bom dia para vocês. Bom Sejam, dia. sejam todos muito bem-vindos aqui, gente, à nossa aula desse evento Imersão Perita em Cálculos Trabalhistas 2.0, né? Hoje vamos falar aqui sobre laudo pericial. Como vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Quem quiser, Tudo né? certinho. Quem quiser abrir a câmera aí também para eu poder ver vocês, né? Eu escolho fazer essa aula pelo Zoom, né? Justamente para a gente ficar mais próximo, para a gente poder conversar aqui, né? Para que vocês fiquem à vontade também para a gente poder conversar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando aí, né, desse nosso evento. Esse evento que tem como objetivo realmente apresentar para vocês a perícia em cálculos trabalhistas, mostrar como é a área da perícia, né? E como vocês também podem ingressar nessa área aí, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. É, Obrigada. Bom dia, Roberta, seja bem-vinda. Bom dia. Quem mais, Bom gente? dia. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Pessoal que está pelo Bom chat, dia. bom dia. Bom dia, Anne, Giane, Tamires, Ana Cláudia. Ana Cláudia falou que está sem câmera e sem microfone. Não tem problema, gente. Bom, essa aula de hoje, como eu falei para vocês, é uma aula mais, digamos assim, mais aberta mesmo, para que vocês possam perguntar, para que vocês possam tirar dúvidas, tá? Então, a gente vai falar, o objetivo de hoje, o conteúdo, é falarmos sobre a questão do laudo pericial, né? Todos vocês participaram das aulas, conseguiram assistir às aulas anteriores, gente, ou não conseguiram? Sim. Fala para mim aqui se vocês conseguiram ou não. Ok, o pessoal falou que sim. Se vocês não conseguiram, não tem problema, tá, gente? Podem ficar aqui assim mesmo, mas eu só estou perguntando porque a gente vai utilizar, né? A gente vai utilizar a aula 2, né? Que a gente fez um cálculo para ser base dessa nossa aula de hoje. Então, na aula 2 desse evento, né? Nós fizemos um cálculo trabalhista ali, uma perícia, né? Mostrando para vocês como que é o dia a dia de um perito. E aí, hoje, o que que nós vamos fazer? A gente vai justamente pegar esse cálculo e vai fazer o laudo pericial dele. Quando nós estamos trabalhando como peritos do juízo, né, peritos judiciais, a gente entrega o cálculo e precisa entregar o laudo pericial também. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Quem for atuar na assistência técnica, né, ou quando vocês estiverem atuando na assistência, porque a gente pode perfeitamente mesclar as atuações, né? Inclusive, eu atuo muito como perita judicial, mas essa semana eu estava fazendo assistência técnica. Não tem problema nenhum, tá, gente? A gente pode mesclar, deve mesclar. E aí, quando estiver atuando como assistente técnico, né, a gente faz, não é laudo pericial, é parecer técnico. É um documento parecido, só que um documento um pouco mais simples, tá? Hoje a gente não vai ver o parecer técnico aqui, o foco vai ser só o laudo, mas é um documento bem parecido aí, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Vamos iniciar, né? 9h03. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Vocês já viram que eu sou pontual, né, gente? 9 horas é 9 horas, né? O pessoal tá entrando aí ainda, mas a gente já vai começando aqui, vai iniciando, e à medida que eles forem chegando, se eles tiverem dúvidas, eles vão tirando as dúvidas aí. Antes de começar, enquanto o pessoal não chega, dando só uns 2 minutinhos aqui. Alguém se prontifica a me falar, né? Abrir a câmera aí e me falar, né? Qual que é a profissão de vocês? Por que que vocês estão interessados na área da perícia? O que que vocês estão buscando aqui na área da perícia? Alguém gostaria de compartilhar aqui com os colegas? Vamos lá. Roberta, quer compartilhar conosco? Oi, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Que Pode sotaque ser mais sim. gostoso lá do Nordeste. Isso. Eu sou formada em administração, pós-graduada em gestão de negócios e trabalho numa empresa de instalações elétricas na área de construção civil. Eu Uhum, sou gerente da empresa, mas já venho trabalhando há cerca de uns 3 anos, na parte jurídica. E aí eu faço o levantamento das defesas trabalhistas. As processos trabalhistas, eu leio toda a inicial e junto toda a documentação, porque eu sou responsável pelo departamento pessoal também, né?
Eu treino as meninas e faço coordenação do pessoal do DP. E aí faço toda a elaboração de documento, tudo para que a gente esteja com todos os documentos, tudo bem certinho, de acordo com o que pede, né, a Justiça do Trabalho, para que justamente quando chega uma causa trabalhista, a gente tenha tudo muito bem certinho. Então, eu faço levantamento de toda essa documentação para passar para o advogado, com todos os relatos, com tudo que eu consigo de documentos. Então, eu já tenho uma certa intimidade com as iniciais, né, Aham. trabalhista, sempre trabalhista. E aí eu já tinha visto já tinha aparecido para mim, assim, essa questão de perícia. E eu achei muito interessante, né? Porque como eu já venho trabalhando e quando sai a sentença, eu sempre estou olhando junto com o advogado, então por curiosidade também eu faço os cálculos, eu refaço sempre para tentar entender. Então eu já tenho mesmo que o advogado faça para mim, eu também faço. E Uhum. aí eu já tenho essa intimidade. Então eu achei que também já seria um passo Com para que eu certeza. pudesse estar ingressando aí como perito. E Como a aí gente estou tirando fala, meu CRA agora como e a é gente isso aí. fala aqui em Minas, você tá com a faca e o queijo na mão, Roberta. Isso. Ai, que bom, fico Aí feliz que pronto. você esteja aqui conosco, né? E é bem isso mesmo. Se você já tem intimidade, né? Você já está quase que ali dentro mesmo da área, já Uhum. participa, né? É realmente assim, aperfeiçoar esse conhecimento, né? E transformá-lo em renda para você, porque você já tem esse É. contato. Eu achei Parabéns. as aulas muito boas, muito prática, as explicações e o foco desse primeiro, né, dessas primeiras aulas. Porque geralmente esses cursos dão uma coisa muito ampla e você fica muito perdido, mas foi muito direcionado. Eu gostei muito, me identifiquei bastante e dei entrada no meu CRA e agora vou para frente. Muito bem, isso aí. Parabéns, Roberta. Fico feliz. Obrigada. Realmente o objetivo é que sejam aulas mais direcionadas mesmo, né? Porque a gente vê no mercado muitos cursos voltados para perícia, mas é perícia geral, né? Então, o que que um perito faz e tal, agora específico mesmo de cálculos trabalhistas são poucos. Então, por isso que eu gosto de fazer realmente a aula bem direcionada. Mas que bom que você está aqui conosco, seja bem-vinda, que você aproveite bastante Obrigada. essa jornada, né? E que a gente possa dar continuidade, né, posteriormente aí também. Isso, Roberta, vai dar tudo obrigada, viu, certo. pela participação. Não. Gente, alguém perguntou aqui no chat, então, né, se quem vai atuar na assistência técnica não precisa participar dessa aula de hoje. Olha, eu recomendo que participe sim, tá? Porque, como eu falei, né, essa aula de hoje eu vou fazer um laudo pericial, mas o parecer técnico é muito parecido. Então, assim, o parecer técnico ele tem alguns detalhes diferentes, que ele é um pouquinho mais enxuto, um pouco mais simples, tá? E você, ao invés de falar com o juiz, você fala ali com o advogado. Mas recomendo que fique aqui na aula, porque vai ser interessante para vocês também, tá? Bom, então vamos lá. Muitas vezes as pessoas têm medo, né, dessa questão do laudo pericial. Inclusive, algumas pessoas, quando chegam, falam comigo assim: Ai, Lúdia, eu quero fazer uma parceria com alguém para poder escrever, para poder desenvolver o laudo pericial, porque eu tenho conhecimento na parte técnica ali, né? Ou eu gosto da parte de cálculos, mas eu não gosto da parte de português, digamos assim, da parte de escrever. Gente, o laudo pericial, né? Ele nada mais é do que a tradução do nosso trabalho, do que a conclusão do nosso trabalho. Então, se você leu, vocês vão ver como que o laudo pericial é algo que, sim, a gente demanda uma atenção, a gente precisa fazer com cautela, mas é algo relativamente simples. Então, o laudo pericial, se você pegou o processo, se você leu, se você interpretou, você vai conseguir fazer o laudo. Tanto um laudo pericial quanto um parecer técnico, tá? Então, vocês vão ver que é a materialização do seu trabalho. Mas o laudo, por que que ele exige, ele demanda uma certa atenção e um certo cuidado nosso? Logicamente, lá dentro do curso, eu deixo modelos para vocês, inclusive o modelo que a gente vai usar hoje aqui também é um modelo que tem lá dentro do curso, né? E aí, com base nesse modelo, vocês vão conseguir desenvolver com muita facilidade. Mas por que que é importante dedicar uma atenção ao laudo pericial? Porque é o laudo pericial que vai dentro do processo junto com o seu cálculo. Então, é lá que você vai colocar o seu nome, a sua logo, é lá que você vai demonstrar o seu trabalho. E isso, querendo ou não, gente, é uma propaganda.
é uma propaganda do seu trabalho. Então, se você faz um laudo de qualquer jeito, né, você está eliminando possibilidades de novas contratações. Porque quando você coloca lá dentro do processo o seu laudo, o seu cálculo, outras pessoas vão ver. O juiz vai ver, os servidores da vara vão ver, os advogados envolvidos no processo vão ver. E se o advogado ele entra lá e ele vê, né, um laudo bem feito, ele fala assim: nossa, a pessoa é profissional. Se você passa uma boa imagem, ele pode querer fazer contato com você e te contratar em outros processos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu já falei para vocês que a minha carreira, ela é basicamente, eu comecei a carreira na perícia judicial. Eu nem sabia que tinha assistência técnica na época, né? Eu não tinha nem me tocado para isso. E as oportunidades começaram a aparecer quando os advogados fizeram contato comigo, falando justamente isso. Olha, eu tive um processo onde você foi perita, né? A perita judicial, a perito do juízo, e eu tô com um outro processo agora. Você pode me passar um orçamento? Então, percebam que as coisas vão acontecendo, né? Uma coisa vai levando a outra dentro da carreira. Então, por isso, a importância da questão, né, do laudo pericial. Importante, né? Quando nós estamos trabalhando, né, o perito, ele não pode inovar, né, digamos assim, o Código de Processo Civil, que é o que rege a carreira do perito, né? Ele fala isso muito claro. A gente não pode inovar, nem no laudo, nem no cálculo. A gente não pode inovar no nosso trabalho. O que que isso quer dizer, né? Inovar. Significa que nós precisamos seguir estritamente o que vem na sentença, estritamente o que vem nas decisões dentro do processo. Eu não posso, né, simplesmente fazer algo diferente porque o cliente tem direito, porque o empregado tem direito. Por exemplo, né? Igual esse caso que nós vimos na terça-feira, na quarta-feira, lembra que foi deferido lá o adicional de insalubridade para esse funcionário. E aí, no adicional de insalubridade, o juiz deferiu alguns reflexos, mas ele não deferiu o reflexo. Vou até compartilhar aqui para vocês relembrarem, né? Esse foi o caso que nós trabalhamos aí na quarta-feira, né? Na aula 2. O juiz, ele deferiu aqui o adicional de insalubridade, olha. E aí, o que que ele fala aqui no adicional de insalubridade? São devidos, por todo exposto, julgo procedente o pedido do pagamento do adicional de insalubridade. São devidos os reflexos em férias, 13º e FGTS, nos limites do pedido. Ou seja, ele não deferiu o reflexo em aviso prévio. Eu não posso inovar a sentença. Eu não posso simplesmente calcular isso, calcular o reflexo no aviso prévio, porque o empregado tem direito. O empregado tem direito? Sim, ele tem direito, mas não foi deferido. Então, eu não posso colocar isso no meu cálculo e também não posso colocar no meu laudo pericial, tá? Então, só deixando isso bem claro para vocês. Em relação à linguagem, né? A linguagem do laudo pericial. As pessoas têm muito receio do tipo assim, ai, Lude, mas eu não sei escrever claramente, eu não sei usar o juridiquês, digamos assim. O laudo pericial, gente, ele precisa ser formal. Não posso falar para vocês que vocês podem escrever de qualquer jeito. Não pode. Ele precisa ser formal porque você está falando com o juiz, né? Você está dentro do meio jurídico ali. Mas ele precisa ser claro e simples, né? Vocês não podem utilizar linguagens muito técnicas também. Linguagem que só nós que atuamos com cálculos trabalhistas entendemos. Vocês precisam falar uma língua, né? De forma que todo mundo que está vendo aquele cálculo ali, que está lendo aquele laudo, vai compreender o que nós fizemos. Ou seja, é preciso ser formal, mas é preciso ser claro, é preciso ser direto também. Então, isso é um ponto importante em relação à redação do laudo, tá? Vamos recapitular aqui, como eu falei para vocês, a sentença, para a gente poder começar o nosso laudo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui na prática como que a gente faz o laudo e vou mostrar um modelo também. Bom, nós resolvemos, né, na aula 2 essa sentença aqui, que era da Carla, né, contra Instituto Nossa Senhora da Saúde. Lembram, a Carla era uma enfermeira, né? Então ela ajuizou a ação trabalhista aí. Ela era uma enfermeira e ela entrou solicitando, né, alguns pontos. Então a sentença, né? Ela teve o relatório. Depois a gente veio para fundamentação, que é onde o juiz explica, né, tudo que ele
todos os pontos ali do processo e ele fala se o empregado tem direito ou não, e depois ele vem para a conclusão, que é o resumo ali, né, do que o empregado vai levar. Nesse caso aqui, o que foi deferido e o que nós apuramos foi adicional de insalubridade em grau médio, né? Com os reflexos, conforme a gente já tinha falado agora, horas de sobreaviso à razão de um terço do salário normal, durante todo o período contratual, observando, né, os limites fixados, que é a questão da carga horária, com os reflexos também. Aqui já foi deferido reflexo em repouso semanal remunerado, aviso prévio, férias, 13º e assim por diante. Então, esse foi, né, o caso que nós trabalhamos, e aqui está o relatório, né, que nós trabalhamos também. Então, no relatório vem as verbas, né, os valores. No caso desse funcionário, nós apuramos que ele vai receber líquido R$ 26.000, 564,87. Então, esse caso aqui que a gente vai fazer o nosso laudo pericial, tá? Deixa eu mostrar para vocês agora, eu vou compartilhar com vocês o próprio laudo, o modelo de laudo pericial, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Lud, será aberto espaço para algumas dúvidas e questionamentos? Sim, vou abrir para vocês, tá, gente? Vou trazer para vocês, se vocês quiserem tirar dúvidas, questionamentos, pode falar. Aqui, enquanto eu estiver falando sobre o laudo também em si, se vocês tiverem dúvidas, pode levantar a mão, pode colocar no chat. E assim que a gente, né, finalizar aqui, eu vou abrir um espaço para dúvidas gerais, dúvidas sobre os treinamentos também, tá? E aí vocês podem ficar à vontade, tá bom? Bom, então deixa eu compartilhar com vocês aqui o modelo do laudo pericial. Deixa eu só pegar aqui, só ver se ele está aberto. Acho que eu não deixei ele aberto. Deixa eu abrir aqui para compartilhar com vocês o modelo do laudo pericial. Esse modelo, gente, ele tem lá dentro do curso, tá? Esse modelo que a gente vai começar aqui agora, ele tem disponível lá dentro dos cursos também. Mas ao final da aula eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês, somente para quem está ao vivo aqui hoje, eu vou liberar esse modelo, que aí vocês já ficam com ele guardados aí, tá? Bom, vamos lá. Aqui, gente, deixa eu colocar aqui para vocês. Fala para mim se está aparecendo para vocês aí esse modelo, se está aparecendo aí para vocês direitinho. Ok? Bom, então vamos lá. Olha só, aqui, gente, sempre começa o laudo seguinte: Excelentíssimo Senhor Juiz Federal do Trabalho, aí a gente coloca a vara do trabalho, tá vendo? Então a gente coloca. Sempre tem, né? A gente sempre começa assim, com essa formalidade, tá? Isso aqui já é padrão. Gente, às vezes, começar um laudo do zero é mais difícil mesmo. Eu tive dificuldade quando eu fiz o meu primeiro laudo, porque eu não tinha modelo, tá? Mas aos poucos, né? Vocês pegam um modelo e aos poucos vocês vão deixando o laudo com a cara de vocês. Esse aqui é um modelo padrão, mas é um modelo que eu uso até hoje nos meus cálculos, tá? Eu já tive laudos mais extensos, eu já tive laudos mais curtos, mas esse é o modelo que eu achei o mais indicado, que traz as principais informações. Mas à medida que vocês forem atuando, vocês vão vendo também dentro dos processos laudo de outros colegas, de outros peritos, e aí vocês vão falar: olha, isso aqui eu achei interessante, vou colocar no meu laudo. Ah, olha só, nesse caso eu posso fazer desse jeito também. Então, né, vocês podem ir utilizando dessa forma. E existem outros modelos de laudo também. Aqui é um modelo de um laudo de liquidação, que é o cálculo que a gente fez. Mas em perícia em fase de conhecimento, por exemplo, é outro tipo de laudo, tá? Mas aí vocês vão adaptando aos poucos, à medida que vocês forem aprendendo também. Então, aqui no início, sempre colocar, né? Vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Sempre colocar o número do processo, o nome do reclamante e da reclamada. Gente, reclamante e reclamada, né? Vocês vão escutar muito esse nome. Reclamante é a mesma coisa que autor, é a mesma coisa que o empregado. Reclamada é a mesma coisa que empresa, é a mesma coisa que ré. Às vezes parece uma coisa tão simples, né? Mas eu me confundia muito no início com isso aqui. Reclamada, reclamante, peraí, deixa eu ver. Então eu ficava confusa. Então por isso que eu gosto sempre de esclarecer. Então a gente vai colocando aqui e eu divido o meu laudo em alguns pontos, né? Então eu faço na primeira página uma apresentação, tá? Então eu trago um resumo aqui, eu vou voltar para ler com vocês direitinho. Depois eu entro de fato no laudo técnico pericial.
tá? Que eu coloco dentro do laudo, eu coloco qual é o objetivo do laudo, as considerações iniciais, e aí eu trago as decisões dentro do processo, seja a sentença. E dentro de um processo, gente, além da sentença que nós vimos aqui, pode ter acórdão também, e pode ter outras decisões. O que que é o acórdão? O acórdão é quando é quando as partes não concordam com a sentença do juiz e aí ele vai para a segunda instância, ele vai para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, aqui em Minas, por exemplo, né, que é o TRT3, né, se a empresa ou o empregado não concorda com a decisão do juiz, com a sentença do juiz, ele sobe para que o tribunal possa decidir. E aí, lá no tribunal, tem um conjunto de juízes que vão julgar aquele caso e falar se a sentença do juiz está correta ou não. Então, além da sentença, podem ter outras decisões dentro do processo. Nesse caso nosso aqui não teve, mas pode ocorrer. Depois vem a metodologia e o encerramento. Então, o meu laudo pericial, ele é composto por esses pontos aqui. E em anexo, eu coloco o relatório do PJ-ECALC, né, que é aquele relatório que a gente fez na aula anterior. Então, né, esses são os pontos, né, do meu laudo pericial, e esse aqui é o modelo que eu deixo para vocês dentro do curso, né, que fica lá dentro do MP11E, dentro dos nossos treinamentos lá também. Então, vamos começar. A gente já vai preenchendo o laudo e a gente vai lendo para vocês entenderem. Bom, excelentíssimo juiz do trabalho, né? Nesse caso aqui é o quê? Da vara de Belo Horizonte, né? Vocês viram que essa sentença que nós trabalhamos, ela é de Belo Horizonte. Eu posso colocar aqui também da primeira vara, da terceira vara de Belo Horizonte. Depende da vara que eu estiver atuando aí, tá? Então, eu posso detalhar se eu quiser. O número do processo. Nesse caso aqui, a gente não tinha o número do processo, porque eu excluí o número do processo para não ficar, não, eu ocultei o número do processo só por questões aí mesmo de não divulgar, né? Falei para vocês que a sentença é um caso real, mas que eu alterei os dados. Mas quando vocês tiverem, vocês vão colocar aqui o número do processo. E além do número do processo, a gente vai colocar o nome do empregado, né? Nesse caso aqui, o nome do empregado, Carla Menezes Souza, e o nome da empresa, Instituto Nossa Senhora da Saúde. Pode copiar e colar dos dados que a gente já tem. A gente já tem esses dados lá nos relatórios, então a gente vai colando. E aí, olha como que funciona. Eu coloco assim, Ludiane Barbosa Sena Miranda, brasileira, casada, contadora. Vocês vão colocar os dados de vocês. Nomeada perita oficial nos autos do processo para atuar como perita deste juízo, vem perante Vossa Excelência apresentar o laudo pericial oficial, tá? Ah, o ensejo sobre os honorários, tá vendo? Muita gente pergunta a questão dos honorários. Aqui é o momento, né? Aqui é o momento que eu coloco, aqui é o momento que eu falo sobre os honorários. Eu falo para o juiz quais são os honorários que eu acho que devem ser deferidos. Então, eu coloco aqui, ó, ao ensejo, solicito que seja deferido, aí eu coloco aqui R$ 2.000, R$ 2.000, letra minúscula, né, gente? Para seguir aqui, né? R$ 2.000 de honorários periciais, tá? De honorários periciais, uma vez que o valor está compatível com a complexidade dos cálculos e valor de mercado. Solicito ainda que os mesmos sejam atualizáveis até a data do efetivo pagamento, utilizando os índices de atualização dos créditos trabalhistas. E aqui eu já coloco, gente, para facilitar a vida do juiz, para facilitar a vara do trabalho, eu já coloco os dados para pagamento, tá? Embora lá no Sigeu, quando a gente vai lá no Sigeu, a gente coloca já os nossos dados bancários, quando a gente faz o cadastro. Mas aqui eu coloco para agilizar. Então, já coloco aqui, né, os dados para fazer pagamento, tá bom? Inclusive, estou compartilhando, né, gente? Se alguém quiser fazer Pix aí, pode fazer, tá? Pode dar print, pode fazer Pix para mim que eu estou aceitando, tá bom? E aí, olha só. Então, eu coloco aqui os dados. Na oportunidade, apresenta votos de elevada estima e consideração, pede deferimento. E aqui embaixo eu coloco a minha cidade e o local que eu estou fazendo o laudo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, né, Viçosa para Belo Horizonte, tá? Então, eu coloco dessa forma. 14, ou aí eu coloco a data de hoje, né? 9 de agosto, 9 de agosto
de 2025. Então, assim, já existe um modelo e vocês vão indo, vocês vão adaptando esse modelo para o caso de vocês, tá? E aí eu coloco aqui embaixo. Coloco o meu nome, perito oficial, aqui é o meu registro de contadora, e esse CNPC aqui, gente, é o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, tá? Esse CNPC é o nosso cadastro nacional, que eu já expliquei para vocês. Não é obrigatório ter o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, né? Eu tenho o meu, mas isso não é obrigatório. Se você tem, você coloca. Se você não tem, você não coloca, tá bom? Então, essa é a parte inicial, é a apresentação do laudo. É onde eu estou falando com o juiz assim: olha, estou apresentando o laudo pericial para você e solicito X reais de honorários periciais, tá bom? Então, só para começar. Tudo certo, gente, até agora? Deixa eu dar uma olhada no chat para ver as dúvidas. Flávia, bom dia. O laudo pericial é usado para perícia. No assistente técnico não precisa de laudo? Flávia, no assistente técnico a gente usa algo parecido, mas é o que a gente chama de parecer técnico, tá? E aí a gente faz o parecer técnico, o advogado pode ou não utilizar esse parecer técnico. Tem advogado, sempre que eu vou fazer uma assistência técnica, eu pergunto para o advogado se ele deseja um parecer técnico. Tem advogado que não quer, só quer o cálculo. Ele fala assim, não, só o cálculo. Tem advogado que faz questão. Tem alguns, tem advogado que junta isso no processo e tem advogado que não junta. Eu, por exemplo, né, dependendo do caso que eu estiver fazendo, igual essa semana eu fiz 2 casos de assistência técnica que foram casos mais complexos. Então, eles demandavam um parecer para explicar a metodologia. E aí eu fiz o parecer e falei com o advogado. Recomendo que o parecer seja juntado com o cálculo. Então, assim, o parecer técnico, ele é muito parecido, mas ele é um pouco mais direto, um pouco menos formal, tá? Mas dentro do curso também tem modelo de parecer técnico. Nós conseguimos ter acesso a outros processos ou esses processos são sigilosos? Uma pergunta. Ó, quando você é nomeado como perito judicial, você tem acesso àquele processo. Mas você só tem acesso ao processo que você é nomeado como perito judicial. Então, por isso que lembram que na quarta-feira eu falei para vocês que quando vocês forem fazer a matrícula do MP11Es, vai aparecer um curso junto, que é um curso de um combo de sentenças. É justamente por isso. Porque vocês não conseguem baixar na internet processo para vocês treinarem. Nem eu consigo. Eu não consigo entrar em qualquer processo e baixar o processo. Eu só consigo baixar o processo que eu sou perita judicial. No site do TRT, a gente consegue ver os processos, eles são públicos, digamos assim, mas a gente consegue ver somente algumas decisões. A documentação para treinar, vocês não conseguem. E foi daí que surgiu esse combo de sentenças, que os alunos falavam assim: Lúdia, eu quero mais casos para treinar. Né? Só que eu não consigo baixar na internet. Por isso que eu criei o combo de sentenças. E aí lá dentro tem caso de professor, de bancário, que são casos com uma legislação um pouco mais específica. Então, quem tiver a oportunidade, não deixe de adquirir o combo de sentenças também, tá? E o valor dele é bem simbólico, é 297. Mas então não consegue. Importante, se vocês estão atuando como assistentes técnicos, o advogado é que vai baixar o processo e vai passar para vocês. Se vocês estão como peritos judiciais, vocês vão baixar o processo. Me lembra no final da aula de mostrar para vocês como que é o acesso do perito judicial, como que vocês vão ver o processo, tá? Me lembrem de mostrar isso para vocês. Mas na assistência técnica, o advogado é que tem que passar tudo para vocês, porque na assistência técnica nem token vocês precisam ter, tá? Então o advogado que vai passar tudo. Então vamos lá, deixa eu ver mais quem. É possível verificar a demanda de cada vara do trabalho? Sim, é possível. Lá no Sigeu, né? No Sigeu, que é onde vocês fazem o cadastro, existe um relatório, né? Inclusive, eu mostro isso com detalhes no curso de marketing, como analisar essas varas, tá? Mas tem um relatório que você consegue baixar todas as nomeações, né, de cada tribunal, e aí você consegue ver por vara. Mas é um relatório um pouco mais específico, não tá tão na cara, tão fácil assim de visualizar, tá? Essa aula vai ficar gravada no portal da Pós, Maria de Fátima? Não, Maria de Fátima, no portal da Pós não, tá? Mas depois ela vai ficar disponível por alguns dias, até segunda-feira, lá na nossa página das aulas do evento, tá bom?
Deixa eu ver. Bom dia, eu não consigo ouvir os áudios. Aí vai ser, aí é um problema aí com o seu computador. Tenta acessar pelo celular. Esse cadastro de perito tem custo? O cadastro de perito não tem custo para você fazer, tá, Fernanda? Ele é gratuito para você fazer nos tribunais. Só que você precisa ter uma documentação para você se cadastrar, né? E aí, nessa documentação, você precisa estar com seu CRC ou CRA ativo, tá? Então, você precisa ter o seu registro no Conselho de Classe ativo, precisa ter um cadastro, né, na prefeitura como autônomo. Na aula 3, na terceira aula, eu falei bastante sobre essa documentação. Qualquer coisa, depois você pode dar uma olhada lá no início dessa aula, eu falo bastante sobre essa documentação. Mas o cadastro em si, ele não tem custo para fazer, tá? Lourdes, você está apresentando a proposta de honorários junto com o laudo? Não devemos apresentar a proposta primeiro para depois analisar o laudo? E se o juiz não aceitar a proposta de honorários? Excelente pergunta, Daniel. Olha só, o que que acontece? Prestem atenção aqui, gente. Em regra geral, existem algumas varas que o procedimento é diferente, tá? Mas na maioria das varas, inclusive todas as varas que eu atuo, o juiz ele não abre para você apresentar proposta antes de começar o laudo. Não abre. Você é nomeado, você faz o laudo, faz o seu trabalho, entrega, e na hora de entregar é que você tem essa oportunidade de sugerir o valor ali dos honorários. Não significa que o juiz vai deferir os honorários que você está sugerindo, não. Ele pode até deferir menos, tá? Então, nas varas que eu atuo, o procedimento é esse. Eu entrego o laudo e só depois, quando o juiz homologar o laudo, ou seja, quando o juiz falar que tá ok, que tá tudo de acordo, é que ele vai falar qual é o valor que você vai receber. Ah, Lud, mas então eu presto o serviço sem saber quanto eu vou receber? Mais ou menos, porque a gente já sabe, a gente consegue pesquisar quanto aquela vara ali paga de honorários. Então, quando a gente vê processos anteriores das varas, né, é possível pesquisar isso, a gente já sabe. Por exemplo, eu tenho uma vara que eu atuo, o juiz só defere R$ 2.000. Só. Pode ser mais simples, eu posso gastar meia hora para fazer o laudo que ele vai deferir R$ 2.000. Pode ser um laudo mais complexo que ele vai deferir R$ 2.000. Agora, tem outras varas que eu atuo que não, o juiz ele tem uma flexibilidade maior. Então, ele acata muito aquilo que eu falo. Geralmente, se eu peço 2.000, ele dá 2.000. Se eu peço 3.500, ele dá 3.500. Então, depende do procedimento da vara. No Rio de Janeiro, no Tribunal do Rio, o procedimento é diferente. No Rio, o juiz pede a estimativa de honorários antes, Daniel, tá? Então, no Rio, ele intima o perito, ele nomeia e ele fala com o perito assim: faça a estimativa dos honorários. E aí, ele aprova antes de você executar o cálculo, tá? Então, depende do procedimento da vara. Nos meus modelos, vem dessa forma, justamente porque nas varas que eu atuo, o procedimento é esse. Ele não me dá a opção de fazer antes o valor dos honorários, de propor os honorários, tá? Daniel, acho que eu já respondi a sua pergunta, né? Geralmente o juiz aceita os honorários? Depende do juiz, tá? Quem se matricular na pós recebe o combo de sentenças ou ainda precisa comprá-lo separadamente? Não, precisa comprá-lo separadamente, Cristina, tá? O combo de sentenças não é bônus. Nesse caso, ele está separado. Os bônus são aqueles que eu já mostrei para vocês e que eu posso voltar no final da aula para esclarecer para vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, eu vou continuar aqui no laudo, depois eu volto para responder mais as dúvidas de vocês, tá, gente? Vamos seguir aqui no laudo. Então, essa é a parte inicial do laudo, tá? Então, eu coloco aqui, né? Deixa eu tirar aqui o negrito. Então, essa é a parte inicial do laudo. E aí, a gente vai para a parte de baixo aqui do laudo, que é realmente laudo técnico pericial. Então, o que que eu coloco aqui? Em atendimento à determinação exposta nesse processo, onde foi determinada a minha nomeação como perita contábil para o cálculo dos reais valores, para efeito de liquidação de sentença, informo que um minucioso estudo foi realizado, buscando o resultado preciso, de forma a fundamentar a elaboração do laudo que apresento. Ou seja, eu estudei todos os detalhes, eu fiz um minucioso estudo para poder apresentar esse laudo aqui. Esse laudo respeita impreterivelmente as disposições contidas na sentença deste processo. Visando a clareza, o laudo pericial. Eu coloco contábil, gente, porque eu sou contadora, mas não precisa, tá? O laudo pericial foi estruturado da seguinte forma. Então, objetivos, considerações, sentenças, né? Acórdão, metodologia. Nesse caso, eu já sei que não tem acórdão, certo?
então eu vou tirar esse acórdão daqui. Eu já sei que não tem. Então a gente vai adaptando o laudo de acordo com aquilo que a gente tem. Então vamos lá. Objetivo. Qual é o objetivo desse laudo, gente? Né? E trazer o objetivo é importante, porque o Código de Processo Civil fala que tem que ter, né, bem claro qual é o objetivo do laudo, o que que a gente está fazendo na perícia. Então, qual é o objetivo desse laudo na fase de liquidação? Fornecer informações esclarecedoras dos pontos controvertidos encontrados nos autos, procurando isentar-se do entendimento da aplicabilidade das normas legais, por se tratar de mérito a ser apreciado pelo juízo. Determinar com base na sentença, de forma clara, os valores a serem executados. Ou seja, eu estou me isentando do entendimento jurídico. Entendimento jurídico, quem tem que trazer para a gente é advogado e juiz. Aqui eu estou somente aplicando os cálculos. Vem a decisão e eu fiz o cálculo conforme a decisão. Ai, Lud, mas esse linguajar tá muito formal. É, gente, exige uma formalidade, mas vocês já vão pegar isso pronto, tá? Vocês vão só adaptar. Toda vez que for laudo de liquidação de sentença, cálculo de liquidação de sentença, vocês nem precisam mexer nisso aqui. Eu nem mexo, eu deixo desse jeito. Todos os meus laudos vão desse jeito, tá? Considerações iniciais. Aqui eu coloco. Trata-se de ação movida por. Aí eu coloco o nome da autora. Eu vou lá e busco o nome da autora, Carla Menezes Souza. Então, movida por Carla. Deixa eu colocar aqui. Carla Menezes. Opa. Carla Menezes Souza. Em face, ou seja, contra, né, a empresa, no caso. Qual que é a empresa aqui? Instituto Nossa Senhora. Em face, Instituto Nossa Senhora da Saúde, postulando. Aí, gente, logicamente, a gente vai fazendo aqui as adequações, né? Porque eu pego isso aqui, para ir mais rápido, eu pego lá do processo que eu tenho, e aqui eu vou adequando direitinho, né? É importante, gente, ler o laudo e escrever as frases que façam sentido, tá? Então, isso é muito importante. Postulando o quê? O pagamento. O que que essa empregada pediu, né? Quando a gente vai lá na sentença, a gente vê que ela fez vários pedidos. Alguns eles foram acatados, outros não. Então a gente pode ir exatamente nos pontos. O que que ela pediu primeiro? Piso de enfermagem, né? Então a primeira coisa, ela pediu pagamento do piso de enfermagem. Ela pediu adicional de insalubridade. Ela pediu pagamento de horas, das horas, como que chama, gente? Até esqueci o nome, de sobreaviso, dentre outras verbas. Não precisa citar todas, entende? Não precisa citar todas. É uma coisa bem simples, é uma linguagem bem simples, só para constar aí mesmo o que que ela o que que ela solicitou, sobre o que que é o processo, tá? Então eu coloco dessa forma. E aí, então essa é uma consideração inicial. A fim de facilitar, após a sentença, as partes apresentaram o cálculo, tendo divergência entre os mesmos. Por isso foi deferida a perícia. A fim de facilitar a compreensão, abaixo estão descritas as verbas deferidas em sentença, bem como as decisões que a modificaram, se tiver alguma decisão que modificou. E aqui, o que que eu faço, né? Parcelas deferidas. Então, eu vou trazer quais são as parcelas deferidas aqui nesse processo. E aonde que eu tiro isso? Direto lá da minha conclusão, né? Então, eu venho aqui na conclusão e pego as parcelas que foram deferidas. Olha só, parcelas deferidas são essas aqui. Então, eu pego as parcelas deferidas, volto lá no meu laudo e coloco lá o laudo, né? Então, eu volto aqui e coloco. Inclusive, gente, hoje, né, a gente tem, não sei se vocês já estão utilizando, né, a questão do chat GPT. Chat GPT ajuda muito também a fazer laudo, tá? A vocês melhorarem. Vocês podem escrever, hoje em dia, vocês não precisam ter medo disso. Pode escrever e falar, chat, por favor, dá uma olhada, me ajude a melhorar, tá? Então, vocês podem ir fazendo assim,
que o chat GPT ele ajuda demais, tá? Então, podem aproveitar bastante aí da inteligência artificial, né, para poder, inclusive isso sim, né, para quem se matricular no combo de sentenças, a gente vai receber o e-book que a gente tem de inteligência artificial para peritos, tá? Então, quem se matricular no combo de sentenças vai levar esse bônus aí. Quem não aproveitar o pacote prêmio, na verdade, falei errado, não é combo de sentenças, né? Quem se matricular no pacote prêmio vai levar esse nosso bônus aí, que é o nosso e-book de inteligência artificial para peritos. Inclusive, lá dentro tem vários prompts para vocês utilizarem. Ah, Lud, mas eu não me matriculei no pacote, fiquei só com MP11Es, mas eu quero ter acesso a esse produto também. Aí depois vocês podem fazer contato com o meu suporte, que é possível adquirir de forma separada, tá? Mas para quem se matricular no pacote prêmio, esse vai ser um bônus para vocês. Então, olha só, aqui eu trago as parcelas deferidas, né? Posso deixar até um pouquinho menor aqui, aí eu vou formatando do jeito que eu achar melhor, tá? Aqui. Então, essas foram as parcelas. E aqui eu coloco a referência do processo, né? O processo ele tem um ID, uma identificação, ou você simplesmente coloca a folha, né? Do processo. É só para poder identificar mesmo. Vamos supor que essa decisão aqui estava na folha 1905 do processo. E aí a gente coloca aqui só para ficar fácil de identificação. Então, eu trago as parcelas deferidas. Se eu tiver, né, acórdão, eu trago aqui a decisão do acórdão ou alguma outra decisão que modificou a sentença, eu coloco aqui. Caso contrário, eu vou para a metodologia. E aí, a metodologia é onde eu vou explicar, né, alguns detalhes do cálculo, como que o cálculo foi feito. Nessa metodologia, gente, nesse caso aqui, vocês vão ver que é simples, não tem muito o que explicar. Mas existem casos mais complexos que a gente coloca na metodologia. Tudo aquilo que a gente acha que é fundamental para o entendimento de quem está vendo aquele laudo, a gente coloca na metodologia, tá? Até agora, tudo certo, gente? Fala para mim se está indo tudo certo aí, se vocês estão entendendo até o momento. Deixa eu dar uma olhada no chat. Não conheço a metodologia do Zoom, mas gostaria de perguntar se seria possível a equipe colocar legenda abaixo das suas palavras para eu conseguir ler, por gentileza. Não sei como que faz isso aqui agora, nesse momento, tá? Depois você pode assistir a aula, qualquer coisa vai ficar gravada e tudo, mas aqui nesse momento eu não sei como colocar legenda, nem sei se o Zoom permite, tá? Deixa eu ver, o que Com mais? licença, Luiz, Oi? posso contribuir? Pode, Porque a claro. legenda, para mim, a legenda aparece porque eu mesma ativei no meu login. De repente, a Hum. pessoa pode procurar aí nas suas configurações para poder ativar. Porque para mim tem legenda da tua fala. Então provavelmente é o usuário que faz a legenda, né? Que, co- Acredito que é, sim, porque eu coloquei, eu ativei. Eu só não me ah, lembro, porque foi no início, eu não me lembro exatamente aonde que eu fiz isso. Eu acho que foi no mais ali, sabe? No final ali do menuzinho tem uns três pontinhos com o mais. E aí vai aparecer configuração de legenda CC e você pode ativar por ali. Acredito que seja isso, tá? quem quiser colocar a legenda, a gente pode dar uma olhada, então, porque aqui para mim eu até entrei, né? Mas para mim não aparecem até ferramentas do anfitrião, mas para mim não aparece a opção de ativar legenda para vocês. Então, acho realmente que cada um é que ativa a sua legenda. Tem uma aqui, legenda. Peraí, deixa eu ver. Legenda. Deixa eu ver aqui, idioma da legenda. Deixa eu ver se já. Mas na verdade o meu já está ativado. O meu já está ativado. Então eu acredito que cada um tenha que ativar o seu. Porque para mim já está ativado, gente. O meu Zoom já está com a legenda ativada. Então eu acho que vocês é que teriam que ativar o de vocês aí, tá? Deixa eu ver o que mais aqui.
Ah, tá. A Fernanda falou, eu acompanhei as aulas do CG, eu fiquei com dúvida nesse cadastro que você disse, um cadastro não é obrigatório, CNPC. Ah, sim, o CNPC, Fernanda, esse você precisa fazer prova e tem um custo, tá? É como se fosse uma prova do CRC mesmo, do Conselho Regional de Contabilidade. É uma prova, né, do conselho, mas esse tem um custo para fazer, mas eu não sei te falar qual é esse custo, não, tá? Ana Paula, sou advogada com o registro do OAB. Serve esse registro de classe? Sim, Ana Paula, o registro de classe é justamente isso, a OAB, tá bom? Deixa eu ver. Toda vez que eu vou fazer o laudo, tem que colocar o valor do honorário sugerido? Nem toda vez, tá, gente? Se você não quiser colocar, você não precisa. Você pode deixar a cargo do juiz. Eu oriento os meus alunos assim. Vamos supor que você está atuando pela primeira vez naquela vara. E aí você está meio perdido, não sabe quanto que o juiz defere de honorários. Aí o que que você faz no primeiro laudo? Você deixa a cargo do juiz definir os honorários. Daí você coloca, solicito que sejam arbitrados os honorários em valores compatíveis com o mercado. E aí você aguarda, vê o que que o juiz vai falar. Aí, você viu o que que o juiz falou, você já sabe mais ou menos o que que ele vai arbitrar dali para frente, qual que é a média que ele gosta de arbitrar, entende? Então, nem sempre. Então, você pode adotar essa estratégia, e eu adoto muito isso quando a gente está no primeiro cálculo ali, tá bom? Já vi perícia que na nomeação ele cita o valor do honorário. Sim, é possível. Às vezes o juiz defere a perícia e já fala quanto que ele vai pagar de honorário. Então, depende muito do procedimento da vara. A Karine falou que lá tá oscilando o áudio de vez em quando travando. Tá travando para vocês, gente? Para mim tá que a internet tá estável. Tá travando para mais alguém? Ou tá bom aí para vocês? Ok, beleza. Quanto à perícia em fase de conhecimento, tem como citar algum exemplo ou é apresentado esse trabalho? Gerson, perícia em fase de conhecimento, tem sim. A perícia em fase de conhecimento é o seguinte: é quando a gente é nomeado para fazer uma perícia, mas o juiz ainda não proferiu a sentença. Então, ele precisa da perícia para poder definir se o funcionário tem direito ou não. Exemplo de perícia em fase de conhecimento. Faço muito, gente, bancário, onde o empregado entra alegando que ele cumpriu todos os pré-requisitos, mas ele não recebeu promoção no plano dele de cargos e salários, né? Promoção vertical, promoção horizontal. Daí o juiz defere a perícia para verificar se ele tinha direito ou não. Bancário também. Entram pedindo pagamento de prêmios. Eles falam que eles cumpriam tudo, mas não recebiam os prêmios. Tudo isso é perícia em fase de conhecimento. O juiz precisa da perícia antes de decidir se o funcionário tem direito ou não, tá? Essa perícia em fase de conhecimento, muitas vezes, não tem cálculo para fazer, é análise de documentação mesmo. Tem sido cada vez mais comum esse tipo de perícia, tá? É uma boa oportunidade para entrar na área, e dentro do curso MP a gente tem uma aula específica falando sobre perícia em fase de conhecimento, tá? Ok, o pessoal falou que tá normal, tá ok. Então eu acho que é só para algumas pessoas mesmo. Juliana falou que ali travou. Tatiele falou que tá perfeito. Não, ok. Beleza, gente. Talvez pode ser interferência, né, de alguma internet aí, mas acho que na maioria, para a maioria, acho que tá tudo certo. Bom, então vamos lá, gente. Seguindo aqui. No curso tem casos práticos de todos os tipos de perícia: conhecimento, judicial, assistência. Giane, na verdade, não. O que que acontece dentro do curso, tá? O curso ele é focado em perícia em fase em liquidação de sentença, que são os cálculos que a gente fez na segunda aula. Liquidação de sentença é o que a gente está fazendo aqui hoje. Esse é o foco do curso. A liquidação de sentença, ela é feita, né? A liquidação, o cálculo em si, ele é o mesmo utilizado para assistência técnica e é o mesmo na hora quando você está como perito judicial, tá? É o mesmo. Então, por exemplo, se eu estou como assistente técnico, eu vou fazer o cálculo para a empresa. Eu vou pegar uma sentença. Depois, se não tiver acordo entre as partes, é que vai entrar o perito judicial. E aí o perito judicial, ele vai fazer o cálculo em quê? Em cima daquela mesma sentença.
Então, o foco do curso é ensinar a fazer o cálculo das sentenças ali, os cálculos dos processos, tá? E dentro do curso, eu vou falando: olha, como perito judicial, você vai agir dessa forma, você vai por esse caminho. Como assistente técnico, você já vai adotar essa estratégia, você vai por esse caminho. E ainda explico como assistente técnico do empregado ou como assistente técnico da empresa, tá? A perícia em fase de conhecimento é outra coisa. Perícia em fase de conhecimento é totalmente diferente. Tem uma aula lá, bônus, que eu falo sobre perícia em fase de conhecimento. E no PAP, no nosso programa de apoio ao perito, que é a nossa mentoria em grupo, os alunos trazem os casos reais. E nesses casos reais, tem muita perícia em fase de conhecimento. A gente orienta também, tá? Orienta a perícia em fase. Todos os tipos de perícia que chegar de caso dos alunos, a gente orienta. Dentro da vertente trabalhista, tá? Somente trabalhista. Caso, eu peguei uma perícia de bancário. Não, a gente não orienta, não é com a gente. É outro curso, é outra coisa, não é a minha área. Eu peguei uma perícia de previdência. Não é a minha área. São coisas completamente diferentes, tá? Dentro da área trabalhista, seja na assistência técnica, seja na perícia judicial, seja perícia em fase de conhecimento, né? Ali, aí a gente vai orientar, tá bom? Então, só esclarecendo isso aí para vocês. Bom, seguindo aqui, gente, o nosso laudo pericial, então, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, peraí, que sumiu meu botão de compartilhar, apareceu. Então, deixa eu compartilhar com vocês. Vamos seguindo aqui no laudo pericial. Então, agora nós vamos falar sobre a metodologia, né? O que que a gente coloca na metodologia? Nada demais, gente, né? Vocês vão colocar aqui tudo aquilo que é importante para que quem está lá do outro lado entenda o que você fez. Quando os cálculos são mais complexos, a gente tem mais detalhes para colocar aqui, tá? Então, eu deixo aqui um XX para vocês verem que tem que preencher. Mas, nesse caso aqui, foi um cálculo simples, então não tem muito o que colocar. Então, nós vamos falar o seguinte: os cálculos foram realizados seguindo estritamente o que determina o comando sentencial, tá? Foram apurados, então eu vou escrever aqui, né? Foram apurados, não, foi apurado o adicional de insalubridade. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Foi apurado o adicional de insalubridade com base no salário mínimo, que é o que determina a sentença, né? Com os reflexos em. Aí a gente vai colocar os reflexos, que a gente já falou aqui em cima quais são os reflexos, tá? Com os reflexos em férias, mais um terço, 13º e FGTS nos limites do pedido. Posteriormente, apurado também as horas de sobreaviso com base na jornada determinada pelo juízo de segunda a sexta-feira, Aí, qual foi a jornada, né? Vamos conferir lá na sentença que eu já esqueci. A gente volta na sentença toda hora para a gente ver, né? Qual foi a jornada que o juiz determinou aqui, né? A gente pode ver pela sentença ou pelo relatório aqui também, né? Aqui no nosso relatório a gente vê de 22 às 5 da manhã, né? Que é a jornada de sobreaviso dia sim, dia não. Então não é de segunda a sexta-feira, tá vendo, gente? Por isso que é importante a gente ler toda hora, não é de segunda a sexta-feira, né? Com base na jornada determinada pelo juízo, de 22 horas às 5 horas, em dias alternados. Bom, para tal, foi utilizado o divisor 220, e apurado um terço da hora normal. Também apurados os devidos reflexos. Tá vendo? Pode ser algo simples. Eu posso escrever mais detalhado? Posso escrever mais detalhado também, tá?
Além disso, o que mais que nós apuramos lá no. O que mais que nós calculamos lá que a gente pode colocar aqui, né? Tem também a gente apurou também honorários, o que que tem no processo, né? Honorários líquidos para o advogado do autor e honorários para o perito de insalubridade no valor de R$ 1.500. Então, podemos colocar isso aqui no nosso laudo pericial também, tá? Deixa eu ver o que que tem aqui. Foi apurado adicional de insalubridade com base no salário mínimo, com reflexos em férias, 13º. Posteriormente, apurado também as horas de sobreaviso com base na jornada determinada em dias alternados. Para tal, foi utilizado o divisor de 220, a gente pode colocar isso até aqui em cima, que ainda estou falando sobre as horas. Para tal, foi utilizado o divisor 220 e apurado 1/3 da hora normal, bem como os devidos reflexos. Vamos colocar aqui. Bem como os devidos reflexos. Lançados os honorários de insalubridade devidos ao perito no importe de R$ 1.500. De R$ 1.500. Se eu quiser escrever por extenso aqui, eu posso também, tá? Conforme determinado na sentença, apurado ou lançados também, né? A gente pode colocar aqui, a gente vai mudando os termos, tá? Apurado os honorários de insalubridade, dos honorários advocatícios, na ordem de 10%, gente. Vamos ver. Deixa eu lembrar o que foi aqui na honorários advocatícios. Acho que são 10%, se não me engano. Honorários advocatícios. Vou pegar aqui embaixo. Ah, acho que são 10% sobre o valor, né? Ok, deixa eu colocar aqui. Na ordem de 10% sobre o valor líquido. Então, gente, a gente vai escrevendo aqui, né, o que que a gente fez ali no cálculo. Então, percebam que não é nada assim, nossa, meu Deus, como que eu vou escrever? Nós só estamos realmente falando aqui, né, aquilo que a gente fez ao longo do nosso trabalho, aquilo que a gente fez ali ao longo do laudo pericial, né, do nosso trabalho que a gente desenvolveu. Tudo Oi. que. Oi, pode falar. Alguém me chamou? Não? Não, acho que não, né? Então, gente, tudo que foi. Então, tudo que foi. Ah, gente, vocês viram o laudo aqui ou vocês não chegaram a ver que eu estava escrevendo? Acho que alguém falou que não estava vendo, eu não estava compartilhando. Então, aqui está o laudo, tá? Então, tudo que eu estou escrevendo aqui é simplesmente o que a gente fez lá dentro do cálculo, tá? Também apurada, aí eu coloco embaixo assim, olha, também foi apurada a contribuição social, imposto de renda, com base na legislação vigente, e finalizo falando. Os cálculos foram devidamente elaborados pelo programa PJ-Calc, de acordo com a resolução tal, aqui eu cito a resolução, no qual tornou obrigatório o uso do sistema para peritos judiciais, tá? Então é isso. Percebam que não tem muito segredo, né? A gente só vai narrando aquilo que a gente já fez. Se o cálculo for mais complexo, logicamente aqui a gente vai detalhar mais coisas. Por exemplo, gente, nessa metodologia, né? O que que a gente pode colocar? Vamos supor que eu estou fazendo um cálculo e o juiz mandou apurar cartão de ponto. Alguns meses não tem cartão de ponto. E aí, se alguns meses não tem, eu posso apurar a hora extra por uma média dos meses anteriores. É um critério. Ah, e não tem, eu posso apurar a hora extra pela média. E aí eu posso colocar nesse laudo justamente isso. Para os meses X, Y, Z, não foram apresentados cartões de ponto, a quantidade de horas extras foi apurada pela média dos 6 meses anterior, por exemplo, tá? Então, aqui na metodologia, eu vou escrever tudo aquilo, né, que a gente precisa demonstrar, tudo aquilo que a gente precisa explicar como a gente fez, tá bom? Então, é isso. Uma pergunta interessante aqui, né?
Lude, então vamos enviar dois arquivos para o juiz, sendo aquelas 32 páginas e esse laudo, exatamente, Tatiele. Nós vamos enviar dois arquivos, aquelas 21, aquelas páginas que a gente gerou, e esse relatório aqui do PJCalc. Daniel, Lude, é necessário anexar as tabelas demonstrando os cálculos? Sim, é obrigatório anexar esse relatório aqui, tá, gente? Olha só. Nós vamos entregar para o juiz esse relatório aqui em PDF de 30 páginas, né, que nós geramos lá na primeira aula, esse relatório aqui mais o laudo, tá? Então a gente vai ter que entregar isso tudo. Isso aqui é obrigatório, tá, gente? Isso aqui é o nosso trabalho. Esse cálculo aqui é o nosso trabalho, ele tem que ser apresentado pelo juiz, para o juiz. E aqui embaixo ainda, gente, ao final, tá, do nosso laudo pericial, eu faço um encerramento. Então eu coloco assim: após a demonstração dos cálculos e exposição da análise, encerro esse trabalho e subscrevo esse laudo pericial, informando que foi apurado crédito líquido ao reclamante no valor de. Aqui eu vou colocar qual é o valor que nós apuramos. E aqui eu trago o resumo dos valores. De onde eu tiro o resumo? Justamente desse material aqui, ó. Justamente daqui. Então, qual é o resumo que eu coloco lá, né? Lá eu coloco esse resumo. Eu venho aqui, eu pego esse quadrinho aqui, e aí eu vou colar lá no meu laudo, tá? Então, eu vou pegar esse quadrinho, vou copiar e vou colar lá no meu laudo, mais esse quadrinho aqui, ó, que é o resumo do meu cálculo. E aí eu coloco lá no outro quadrinho também, tá? Então, vai ficar assim, ó. Aí o laudo pericial, voltando lá para o laudo, né? Eu trouxe para cá os quadrinhos que eu falei para vocês. Ah, ó. Aí eu colo eles aqui para ficar mais visual, entende, gente? Para ficar mais fácil do juiz visualizar. Então, eu sempre gosto de trazer o resumo aqui para ficar mais fácil para o juiz visualizar. Me preocupo sempre com a forma aqui, tá? E qual é o valor líquido devido ao reclamante? 26.000, o valor de 26.000 é 564,87. Então, eu escrevo, ó, 26.000 reais, 584, 26.000, na verdade, né? Aqui não tem reais. 26.584 reais e 47 centavos. Eu sempre gosto de escrever por extenso também para não ter problema, tá? Então, eu deixo assim, não precisa ficar em negrito, e aí fica a critério de vocês, né? Então, conforme, né? Conforme resumo exposto abaixo. E aqui embaixo eu trago o resumo que está lá no nosso cálculo, tá? E aí eu coloco, na expectativa de ter cumprido fielmente determinado por Vossa Excelência, agradeço, né, a nomeação, novamente a oportunidade, coloco-me à disposição, coloco, e falo aqui que eu estou à disposição caso tenha algum esclarecimento, caso eles queiram perguntar alguma coisa, tá? E aí finalizo aqui de novo com a cidade e data. Viçosa para Belo Horizonte, coloco a data de hoje, 9 de agosto de 2025. E tá pronto o nosso laudo pericial, tá, gente? Então, esse é o laudo pericial que nós vamos entregar junto com aquele documento. Viram? Acharam simples, gente, o laudo pericial, né? Então, assim, nada mais é, né, do que trazer aquilo, nada mais é do que trazer aquilo que a gente fez lá dentro do cálculo mesmo, tá, gente? Então, assim, a gente traz tudo que a gente fez. Se você fez o cálculo, você vai conseguir fazer o laudo pericial sem nenhum problema. Lógico que o modelo, né, ajuda demais na conta, né? Você tem um modelo pronto aí, mas é algo simples. Depois que você tem um modelo, você vai substituindo e adaptando conforme a sua demanda ali. Ah, neste caso que você citou dos pontos, né? Não estaríamos apurando horas sem ter documento que comprou? Não.
Não estaríamos. Se o juiz mandou pagar, né, horas extras durante todo o período e a empresa não trouxe nos autos, né, o cartão de ponto, o empregado ele não pode ser prejudicado porque a empresa não apresentou cartão de ponto. É obrigação da empresa apresentar cartão de ponto. É ela que tem a guarda do cartão de ponto. Se ela não traz nos autos, a gente precisa apurar de alguma forma. E nós, como peritos, né, nós temos a liberdade de definir alguns critérios, se esses critérios não estiverem claros e estabelecidos na sentença. Né? Então, isso é totalmente aceito dentro da perícia, tá? O que não pode é o empregado ficar prejudicado, porque a empresa não apresentou cartão de ponto. Ela tem a obrigação de apresentar, então, aí a gente não faz nada que vai prejudicar a empresa, né, gente? A gente faz pela média. A coisa mais justa é a média. Se ele sempre fazia horas extras, né, subentende-se que naquele período ele também fazia. Então, a gente faz pela média, tá? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Lud. Uma dúvida. Nos casos que você comentou sobre a promoção de bancários que não cumpriram os requisitos, mas não receberam as promoções, para eu efetuar o cálculo das verbas, eu imagino que na petição inicial já tem o plano de cargos indicando em qual nível e salário o plano do autor estaria pleiteando. É isso mesmo? Bom, se você, sim, já tem na petição inicial, tá? Mas normalmente nesses casos os advogados trazem muito por estimativa, né? É muito difícil fazer esses cálculos de bancário, especificamente de promoção na petição inicial, tá? Demonstrar isso na petição inicial. Os advogados trazem muito por estimativa. Mas se você tiver que fazer o cálculo, o advogado tem que trazer para você essa documentação, tá? Aí no CNPC precisa fazer a prova para o conselho, igual o CRC. Sim, CNPC é Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, né? E aí, para você ter esse cadastro, é necessário realizar prova, tá? O que difere o laudo do parecer técnico? Como eu falei, o laudo pericial ele é mais formal, tá? E aí você precisa trazer alguns detalhes nele. O laudo pericial é isso que a gente fez. O parecer técnico ele é mais direto ao ponto. Ele não precisa de, ele é mais simples, digamos assim. Ele não precisa ser tão formal, tá? Então, para trabalhar como perito, tem que tirar o CNPC. Não, gente, não precisa, tá? Para trabalhar como perito, não precisa tirar o CNPC. Ele não é obrigatório. O CNPC você pode tirar se você quiser. Ah, eu quero fazer o CNPC, eu quero ter esse título. Pode fazer a prova, ok. Mas ele não é obrigatório, né? O CNPC, gente, é uma prova, é um título do CRC, né? Do Conselho Geral do CRC, mas não é obrigatório fazer. O CNPC, ele é mais indicado para quem vai trabalhar com perícia contábil. Perícia contábil, né? Análise de balanço, perícias voltado especificamente para a área da contabilidade. Aqui a gente está falando de área trabalhista, né? Os tribunais não exigem o CNPC. E olha, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu nem sei se para ser perito contábil é obrigatório o CNPC, não, tá? O CNPC é uma tentativa do CRC que todo mundo seja qualificado ali, que tenha o registro, mas até onde eu sei, não vou dar certeza para vocês, porque eu não atuo como perita contábil especificamente lá, né, de balanços, mas até onde eu sei, não é obrigatório. Ele é recomendado, mas ele não é obrigatório, tá? Então, não se apeguem a isso. 99% dos meus alunos não tem registro de CNPC, gente. Se você tiver o seu CRC, você já pode atuar como perito judicial. É só não colocar ali o número do CNPC. Você vai colocar só o número do seu CRC e pronto. Quem já tem, vai colocar. Quem não tem, não vai colocar, tá? Então, deixando bem claro, não precisa de CNPC para atuar na área de perícia em cálculos trabalhistas. Até porque perícia em cálculos trabalhistas é uma área onde vários outros profissionais podem atuar, não é exclusivo de contador. Então, não faria sentido ser obrigatório ter o CNPC, sendo que não é exclusivo de contador, tá bom? Então, só esclarecendo para vocês. Daniel, quem atua como perito financeiro? Pode cadastrar no TRT para cálculos trabalhistas também? Pode. Você pode atuar, gente,
A perícia é o seguinte: eu posso atuar com quantas perícias eu quiser. Eu posso ser perita financeira, eu posso ser perita contábil, eu posso ser perita da área de bancário, eu posso ser perita trabalhista, quantas vocês quiserem. A questão toda é o foco, né? A questão toda, eu recomendo que, se vocês estão iniciando agora na área, né, de perícia trabalhista, que vocês foquem na área até vocês deslancharem, para depois trazer outras coisas para o portfólio de vocês, tá? Porque tudo que a gente foca, expande. Eu optei por trabalhar somente com a perícia em cálculos trabalhistas, porque era aquilo que eu fazia todo dia, eu me tornei especialista na área, então eu optei. Mas eu tenho colegas que fazem vários tipos, né? Eu tenho colegas que fazem, que tem escritório e aí faz trabalhista, civil, bancária, várias coisas. É possível também, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que mais que tem de dúvida? Lúdio, o assistente técnico pode ser nomeado pelo juiz ou somente pelas partes? Bom, olha só, o termo que a gente usa é: o juiz, ele nomeia perito judicial. Nomeação é de perito judicial, tá? Assistente técnico é contratado pelas partes. É um termo um pouco diferente que a gente usa. Então, ele é contratado pelas partes. Você, como profissional, você pode fazer os dois. Você pode se inscrever nos tribunais para você ser nomeado pelo juiz e você pode ofertar o seu trabalho como assistente técnico para as partes. Desde que não no mesmo processo, tá, gente? No mesmo processo, não. Se eu atuei num processo para a empresa X como assistente técnica, naquele processo eu não posso atuar como perito judicial. Por quê? Qual é o pré-requisito para ser perito judicial? É a imparcialidade. Se eu atendi a empresa como assistente técnica, eu não vou ser imparcial como perito do juiz. Então, se isso acontecer, você precisa declinar. Você precisa falar para o juiz assim: olha, nesse processo eu não posso atuar como perito judicial. Gente, mas a chance disso acontecer é 1 em 1 milhão, tá? A chance disso acontecer é muito pequena. Nunca aconteceu comigo. Deu atender uma empresa e depois eu ser nomeada no processo dela. Nunca aconteceu comigo, tá? Então, assim, a chance disso acontecer é muito pequena. Se acontecer, você vai falar para o juiz que você está impedido de atuar naquele processo. Porque o primeiro pré-requisito é você ser imparcial, tá? Mas eu recomendo sim que você mescle as atuações. Tenta a perícia judicial, faz contato, faz o cadastro e, ao mesmo tempo, oferta o seu trabalho para advogados, para empresas, para sindicatos e assim por diante, tá? Pode atuar como os dois, sem problema nenhum. Como funcionam os casos da justiça gratuita? Honorários são pagos pelo Estado? Segue uma tabela específica? Os valores são menores? Ótima pergunta, tá? Ninguém tinha feito essa pergunta ainda dessa vez. Uma pergunta muito boa. Os honorários gratuitos, né? A justiça gratuita na justiça do trabalho, ela funciona um pouco diferente da justiça comum, da justiça civil. Na justiça civil, quando a pessoa recebe uma nomeação, já vem falando que aquilo é justiça gratuita, por exemplo, né? Então já vem falando que é justiça gratuita e que vai, sei lá, por exemplo, R$ 300. Já vem falando. Na área do trabalho, não. Na área do trabalho, quando você pega um processo, você não sabe se aquilo é justiça gratuita ou não. Porque o juiz, ele só vai deferir isso depois, na hora que ele vai homologar o laudo pericial. Então, quando, né, é determinado que vai ser pago por uma parte que tem benefício da justiça gratuita, o tribunal é que vai pagar, né? Então, o tribunal ele tem uma reserva para pagar esses honorários. E o valor deferido normalmente é de R$ 1.000, tá? Existe uma tabela e o valor lá deferido costuma ser de R$ 1.000. O juiz, dependendo do zelo, da complexidade, ele pode aumentar esses R$ 1.000 em até 3 vezes. Então, uma justiça gratuita pode chegar a R$ 3.000. E quem vai pagar é o tribunal, tá? Mas esses casos de justiça gratuita, gente, eles não são tão comuns assim. Por quê? Na maioria das vezes, quem paga a perícia judicial é a empresa. E normalmente a empresa não tem isenção para justiça gratuita. Então, quando que vai para a justiça gratuita? Quando o empregado é responsabilizado pela perícia e ele não tem condição de pagar. Aí vai para a justiça gratuita e o tribunal paga. Então, eu tenho 13 anos de carreira de perícia. Eu devo ter uns 5 casos desse jeito. No máximo, uns 5 casos. Então, isso não é tão comum de acontecer. Na justiça civil, é mais comum de acontecer. Aqui o procedimento é diferente.
tá? Então, não sei se vocês conseguiram entender aí, se ficou claro para vocês. Ah, deixa eu ver o que mais de pergunta. Ah, e você pode pegar uma nomeação? Como assim? Acho que eu não entendi sua pergunta, Eric. Formula para mim que eu não consegui entender. Eu trabalhando em escritório contábil, né, como coordenadora de DP, se nomeada pelo juiz, não posso aceitar um processo se uma das partes forem clientes do escritório? Não vejo impedimento, não, tá, Giane? Na legislação não tem impedimento para isso, não, tá? Cliente do escritório, se fosse o escritório que você trabalha, tipo assim, se o seu escritório tivesse sido levado na justiça, aí sim eu vejo impedimento. Mas cliente do escritório que você é empregada, não vejo impedimento, não, tá? Pode até ser que o juiz entenda. Se acontecesse comigo, se eu estivesse no seu lugar, eu faria o cálculo normalmente. Não vejo impedimento. Não tem impedimento legal para isso, não, tá? Deixa eu ver. Tenho dúvida. Como perito judicial, vou produzir um laudo técnico e quando vou produzir um parecer técnico, como perito judicial, laudo técnico, parecer técnico se você estiver atuando como assistente técnico. Laudo pericial, se você está atuando como perito judicial, laudo pericial você vai entregar para o juiz. Parecer técnico, se você estiver atuando como assistente. Parecer técnico, você vai entregar para o advogado que te contratou, ou para o empregado, ou para a empresa, você vai entregar para quem te contratou, tá? No caso dos cursos, estarei apta a me cadastrar no TRT somente ao final da pós? Ou pode iniciar mesmo cursando? Em quanto tempo já estarei apta a pegar uma perícia para fazer? Você não precisa esperar curso nenhum para se cadastrar. Se você já tem o seu registro, né, no seu conselho de classe hoje, você já pode se cadastrar. Então, assim, deixando claro, gente, não existe exigência de curso para você se cadastrar como perito judicial. Ah, Lud, eu quero me cadastrar hoje. Se você tiver a documentação, você já pode se cadastrar. Não exige. O que acontece é o seguinte: o curso, após, eles vão te preparar para a carreira. Eles vão te orientar em tudo, né? Você vai ter lá dentro a orientação de como se cadastrar, a orientação de como fazer contato com as varas do trabalho, a orientação do que colocar lá. E quando você receber as nomeações, como desenvolver ali a sua carreira. Como fazer um esclarecimento, toda a parte técnica e toda a parte, né, toda a orientação mesmo. Então, assim, mas não é um pré-requisito para você se cadastrar. Mas, obviamente, eu não recomendo que você se cadastre sem ter uma capacitação. Porque você pode se cadastrar, cair uma nomeação no seu colo e você vai se queimar, porque você não sabe como desenvolver. Então, isso eu não recomendo. Porque ao invés de você estar subindo de nível na carreira, você está retroagindo, porque aí você vai se queimar no mercado, entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, não tem pré-requisito de curso para você se cadastrar. O curso ele vai te guiar e quando você for fazer os contatos, ele vai você ter o curso no currículo, ter a pós-graduação no currículo, isso vai pesar no seu currículo para que você seja nomeado, para que você conquiste os trabalhos, tá? Mas isso aí não é pré-requisito para você fazer o cadastro, tá bom? Mas falando do curso, eu recomendo que a partir da terceira semana você já inicie os procedimentos do cadastro. Por quê? Quando chega na terceira semana do curso, você já viu ali alguns casos e você já está minimamente preparado caso chegue uma nomeação até você, tá? Minimamente. Então você já vai ter uma noção do que você precisa fazer ali. Então, recomendo que a partir da terceira semana você já comece os procedimentos de cadastro. Quando você estará apto a atuar mesmo? Normalmente, com 2 meses, quando você finaliza o curso, tá? Então, eu deixo lá na plataforma um cronograma, onde esse cronograma eu trago para vocês assim: hoje, essa semana estudem isso, na próxima semana estudem aquilo outro, tá? Então, eu trago um cronograma certinho para direcionar vocês de estudo. E aí, nesse cronograma, se vocês seguirem o cronograma direitinho, com 2 meses vocês já concluem o curso e já estarão aptos a ingressar aí, tá bom? Mas isso depende do desenvolvimento do aluno. Ah, mas eu não consegui, fazer o curso em 2 meses.
né? Vocês vão ter acesso aí ao curso por um ano, mas você estar pronto vai depender, né, do seu desenvolvimento aí. Se você estudar, né, em média aí, 1 hora por dia ou um final de semana aí, digamos assim, né? Você já estará apto, com 2 meses, você já consegue concluir o curso e já atuar aí no mercado. E lógico, né, gente? Tem o acesso do PAP, né? Que é o nosso programa de apoio a perito. Então, o PAP, vocês vão ter, o PAP ali, vocês vão ter também o auxílio, né? Vão tirar dúvidas, e aí vocês vão ter toda essa orientação aí também. Lembrando que, gente, o PAP não é pegar e fazer o cálculo para o aluno, tá? O PAP é orientação. O PAP é ajudar vocês. Vocês precisam tentar fazer o cálculo. Ai, Lúdia, eu vou tentar fazer o cálculo. Sim, você precisa tentar fazer o cálculo. Você precisa desenvolver e trazer para a gente a dúvida. E aí nós vamos orientar. Ai, Lúdia, eu estou com dúvida especificamente aqui nessa parametrização. Nós vamos te ajudar. Ai, Lúdia, eu não sei, né, como que eu vou essa interpretação. Eu estou na dúvida. Será que essa interpretação aqui está correta? E aí você vai trazer para a gente na aula e a gente vai ajudar vocês na aula, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver o que mais, gente. O que mais? Deixa eu ver. Ah, se eu sou proprietária de um escritório, se for nomeada em algum processo que a empresa seja cliente, posso aceitar ou teria que recusar? Foi essa pergunta que eu respondi agora ou eu não tinha entendido ou é outra pergunta, gente? Que é bem parecida. A Justiça Civil, onde é o cadastro? É, a Justiça Civil tem uma outra área que você faz o cadastro, mas eu não sei falar exatamente porque eu não atuo na Justiça Civil, tá? Aqui somente mesmo a área trabalhista. Lud, poderia nos dar uma média de como é feita deixa eu ver aqui, gente. Peraí, que não está aparecendo para mim a pergunta tudo. Poderia nos dar uma média de como é feita a cobrança de honorários para assistência técnica? Como geralmente é feito a acordo com os advogados? Um percentual, um valor fixo por cada cálculo? Giane, tem várias formas de cobrar, tá? Lá dentro do curso tem uma tabela que eu trago para poder auxiliar nessa precificação dos honorários e várias formas de precificação. Né? Existem várias formas, tudo isso pode ser feito. Pode ser feito valor fixo, pode ser feito percentual sobre o valor do pedido. Então, tem inúmeras formas de precificar, e aí você precisa entender, né, como você quer, né, precificar e como também os clientes trabalham. Então, vai depender muito de como os clientes trabalham. Eu normalmente precifico valor fixo de acordo com a complexidade do processo, tá? Mas lá dentro do curso a gente aborda esses detalhes também. Nos processos trabalhistas da empresa, posso fazer o cálculo no PJCAL que emitir o parecer, mesmo sendo preposta? Pode. O PJCAL, que ele está aí para poder fazer todos os tipos de cálculo, o uso dele é aberto, tá? Inclusive, eu fiz nele essa semana cálculo de servidor público, que é outra área, né? A área de servidor público, as sentenças, né? Elas são na área federal, né? Não é na área de justiça do trabalho. Mas eu adapto o PJ Calc para fazer esses cálculos também, já que as verbas principais são as mesmas, tá? Já tenho CRC, solicitei a declaração de conclusão do curso para solicitá-los, mas ainda não recebi o diploma. Consigo fazer o cadastro para peritos apenas com a declaração? Não tenho certeza, tá? Se pode fazer somente com a declaração. Acho que sim, acredito que sim, tá? Acho que você pode tentar. O máximo que vai acontecer é eles devolverem, pedir para você atualizar, né, o documento. Mas até onde eu sei, essa declaração ela substitui o diploma temporariamente, tá, Tamires? Então acredito que sim. Quando somos assistentes para alguma parte do processo, autor ou réu, a nossa função é elaborar um parecer que sirva de subsídio para a defesa deste. Já aconteceu no momento do cálculo ou na análise de algum quesito verificar que a solicitação está errada? Já aconteceu, isso mais na petição inicial, pode acontecer, tá? Isso quando você é contratada na petição inicial. Na petição inicial, a gente pode orientar o advogado. Eu mesmo sempre dou sugestões ali para o advogado, né? Eu falo, olha, aqui eu não faria dessa forma, aqui faltou incluir esse reflexo, tá? Agora, quando você já está lá na fase de liquidação de sentença,
né? Aí já não é o momento mais de ver isso, né? Aí o juiz já vai ter deferido o que o empregado tem direito ou não. Se tá errado ou não, você vai apurar do jeito que o juiz deferiu ali na sentença. Então, tem os momentos que você pode identificar que a solicitação está errada e alertar o advogado. Mas na hora que está liquidando já lá no final do processo, já não tem muito esse recurso mais não, tá? Somente devo considerar nos cálculos as rúbricas as quais o juiz determinar. Exemplo, profissões insalubres, já posso incluir insalubridade? Daniel, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, tá? Mas quem vai definir o que vai ser pedido para o juiz, o que vai ser solicitado, é o advogado com o cliente dele. Isso não é papel nosso. Papel nosso é transformar pedidos em números. Se você está na petição inicial, você vai transformar aquela petição inicial em números. Como eu falei, na petição inicial existe uma abertura para você discutir aquilo ali com o advogado. Fora isso, tá lá na hora, né, da sentença, independente se você tá como assistente técnico ou se você tá como perito judicial, você vai transformar a sentença em números. Somente isso, tá? Você não pode incluir mais nada, é aquilo que eu falei, você não pode inovar ali na sentença, tá? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Mas em relação ao nome das rúbricas, né? Não sei se é isso que você está perguntando. Tanto faz se você colocar insalubridade ou adicional de insalubridade, isso aí tanto faz, tá? Ah, não tem pergunta boba, não, tá, gente? Tudo que vocês tiverem dúvidas aí, pode perguntar que não tem pergunta boba, não. Isso é um lema nosso aqui, tá? Não existe pergunta boba, tá com dúvida, tem que falar. Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Deixa eu ver. A Priscila falou, Lud, a pergunta que você tinha respondido era no caso da pessoa ser funcionária do escritório. E essa outra pergunta é no caso de eu ser a dona do escritório. Se posso ser perita judicial. Ó, eu recomendo que não, tá? Na legislação não tem impedimento específico para isso. Mas eu recomendo que nesse caso não atue, porque você entraria no caso de motivo de foro íntimo. Ou seja, você tem contato. Se você faz esse caso, você corre um grande risco, né? Pode ser que ninguém identifique nada, ninguém fale nada, mas pode ser também que uma das partes entre argumentando que você tem relação com a empresa e aí eles comprovem isso. Aí corre o risco do juiz cancelar a perícia, tá? Então, assim. Não existe na legislação algo específico que fale disso, mas levando pela questão da razoabilidade, eu não atuaria no processo nesse caso, tá? Lud, pode acontecer de não receber a perícia judicial? A Edilane está perguntando. Pode, gente. Como qualquer negócio, existe um risco. Qualquer negócio, né? Se você você tem um escritório de contabilidade, você corre o risco do cliente não te pagar, né? Se você está fazendo qualquer outro negócio, existe um risco. Existe sim, né? Não vou mentir para vocês. Qual é o risco que isso pode acontecer? Pode acontecer de você fazer um caso e a empresa sumir no mapa. Ela tem que te pagar, né? Como ela tem que pagar o empregado ali, tem que pagar todo mundo, e de repente ela some no mapa. Ninguém aparece, e aí começa aquela questão, né? O juiz intima, o juiz vai lá e intima, né? Bloqueia bens dos proprietários e assim por diante. Existe o risco de você não receber? Existe. Não acontece muito comigo, tá, gente? Vou falar a minha experiência, a experiência dos meus alunos. Não é comum demais de acontecer, mas existe o risco, tá? Como todo negócio, né, gente? Quando isso acontece, o que que eu faço? Lanço como perda do negócio. E pronto, acabou. Serviu de experiência e relacionamento com a vara, tá? Mas isso pode acontecer sim. Deixa eu ver aqui. Lúdio, no caso de assistente técnico, pode fazer os cálculos através do TRCT antes do advogado entrar com a ação? Ué, pode, tudo depende da situação, né? A gente atua também com cálculos extrajudiciais, ou seja, cálculos antes de se tornar um processo judicial. Uma vez que a gente tem o conhecimento técnico, que a gente sabe fazer o cálculo, a gente pode fazer em inúmeros momentos, tá, gente? Eu faço cálculo, por exemplo, quando o empregado. Muita gente, tem muito contador que faz esse cálculo e não cobra, né? O empregado foi demitido. Aí ele fala assim: Lúdia, eu fui mandado embora, mas eu acho que a minha rescisão tá errada. Você confere para mim? Confiro e cobro, né, gente? Por isso. Lúdia, eu tô querendo sair da empresa. Inclusive, a gente tem um curso que chama Cálculo de Verbas Rescisórias, que é bem para esse momento aí, né? Lúdia, eu quero sair da empresa, mas você faz para mim uma simulação?
Quanto que eu vou receber se eu pedir para sair? Quanto que eu vou receber se eu fizer acordo? Quanto que eu vou receber se a empresa me manda embora? Tem certeza que algum de vocês já deve ter recebido esse pedido aí em escritório, né? Eu falo, faço, cobro X para isso. Entende? Então, assim, depois que a gente tem o conhecimento técnico, gente, a gente não atua só na judicial, não, a gente atua em inúmeras áreas. Quer ver outra coisa interessante que a gente pode atuar também? Que é o seguinte, né? Ah lá, esses casos acontecem todos os dias, mas querem de graça. Mas não pode ser de graça, gente. Está incluso no seu trabalho? Não está incluso. Entendeu? Então a gente precisa precificar, tá? Eu cobro. Tudo isso eu cobro, gente. Obviamente, um valor bem menor, né? Quanto que eu cobro? Ah, conferir uma rescisão rápida, eu cobro R$ 100. Ah, para fazer 3 cenários ali, eu cobro 250. Mas eu cobro, tudo é trabalho que a gente tem que fazer. E aí. Eu ia falar outra coisa. Ah, outro caso que a gente pode atuar também, né? Depois que a gente tem o conhecimento técnico. Eu foco muito em falar da perícia judicial, da assistência técnica, né? Mas existem outras situações também. Uma coisa que tem crescido muito no Brasil é a questão do compliance trabalhista, que é o quê? Empresas querendo consultorias para verificar se todo o procedimento dela está de acordo. Para diminuir risco, que os empregados levem a empresa na justiça. A empresa tenta estar dentro da legislação mesmo ali. Então, o compliance trabalhista tem crescido muito. É outra situação que a gente pode atuar também. Então, depois que você se torna especialista, aqui eu foco muito nisso porque é o principal, mas tem inúmeras outras oportunidades que vão se abrir em relação a isso. Ontem mesmo eu recebi o depoimento de uma aluna, me chamou do direct, que é a Fabiana. E aí ela falou assim: Lude, eu tô sumida demais, né? Eu falei: tá, você sumiu mesmo. Aí ela falou assim: eu sumi porque eu tô trabalhando demais da conta. Só esse mês eu fiz R$ 8.000 de assistência técnica. E além disso, eu estou tendo que me desdobrar em ser consultora e ser professora. Porque depois que ela entrou no curso, e depois que ela começou, né? Ela fez a pós também, e depois que ela entrou de fato na área, ela foi convidada para no curso de administração. Então, quer dizer, o currículo dela ficou muito bom e ela foi convidada para dar aula, porque normalmente as faculdades, para você dar aula, você precisa ter pelo menos a pós-graduação, né? Então, ela começou a dar aula na faculdade de administração, além de dar aula, ela está prestando consultoria para uma empresa e tá fazendo todos os cálculos, entende? Ela tá com, acho que 2 escritórios de advocacia. Então, gente, as portas se abrem, entende? Não é só isso aqui que a gente está falando, são inúmeras outras oportunidades que vocês podem aproveitar aí também, tá? Então, tem várias outras coisas que vocês podem fazer. O curso ensina o cálculo de todas as verbas trabalhistas? Sim, a gente fala tudo lá. Hora extra, tem, né, as verbas trabalhistas e verbas rescisórias também, né? Hora extra, adicional noturno, insalubridade, todas as verbas tem lá dentro. Inclusive, tem um curso que chama Os Primeiros Passos para Ser Perito, e ele está dentro do curso MP11Es, né? Quem comprar, né? Quem se matricular vai ter esse curso lá dentro. Ele aparece para vocês como bônus, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui que eu tô com a plataforma aberta, olha só. Só para vocês verem onde que ele vai aparecer. E aí, esse curso, ele é focado justamente em explicar as verbas, para quem não tem muita noção ainda. Ah, Lúdia, eu não tenho noção nenhuma, né? Então, esse curso, ele explica para vocês as verbas aí. Olha só. Ele aparece aqui embaixo para vocês como bônus. Ah, não, aqui ele não está aparecendo como bônus, deixa eu ver. Não, ele não está aparecendo como bônus porque ele não está liberado ainda. Mas ele vai aparecer aqui embaixo para vocês. Deixa eu só ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Se eu consigo colocar aqui. Acho que sim. Peraí. Ah, ele aqui, tá vendo? Curso de verbas, os primeiros passos para ser perito, tá? Então, esse aqui é um outro curso que ele entra como bônus para vocês. Quem ainda não tem nenhum conhecimento de verbas trabalhistas, eu recomendo que comece por aqui, tá? Não tem conhecimento nenhum, comece por aqui. Esse curso é um curso rápido, com uma semana vocês vão fazer esse curso, tá, gente? Então, é um curso bem rápido aí para vocês, rapidinho vocês vão fazer. Esse aqui eu já tinha mostrado para vocês, né? O curso, é assim que vai aparecer para vocês. Quando vocês entram aqui, tá? Aparece o MP11Es. E aí aparece para vocês todos os detalhes. Assim que vocês entrarem, vai aparecer essa página aqui para vocês.
E aqui vocês conseguem ver, inclusive, né, nessa página aqui, outros produtos nossos, tá vendo? Aqui tem o PAP, pack de 30 posts editáveis, né? Outros produtos nossos, aquele curso que eu falei de verbas rescisórias, o combo de sentenças aqui, tá? Então vocês conseguem ver outros produtos, né? Outros produtos que nós temos. Aquele curso que eu falei para você, para vocês, o curso de verbas trabalhistas. E aí a gente, o que a gente pode fazer, a gente tenta agradar, né? Os nossos. Alguém liberou um som aí, gente. Alguém tá com o som desativado. Mas aqui, né, vai aparecer para vocês aí, vocês conseguem ver os outros cursos. E aqui vocês vão acessar o MP11Es, né, no caso, que é o curso que vocês, né, fizeram a matrícula aí, tá? Aqui falando de MP11Es, né? Para quem for fazer o pacote, né, vai fazer a matrícula no MP, no pacote prêmio, e depois vai se matricular, né, na pós-graduação, tá, gente? Que aí tem o link do MP e o link da pós. Lembrando que essa oferta da pós, ela é feita exclusivamente nessa oferta, para vocês comprarem junto. O valor da pós-graduação hoje, comum, ele é 12 parcelas de 500 e poucos reais. É uma pós maravilhosa, com professores excelentes. Então, assim, sinceramente, gente, quem tem oportunidade, faça o pacote prêmio, tá? Porque vocês vão aproveitar um valor incrível aí e vai aliar a questão da rapidez do MP11Es com toda a autoridade, né? Com toda a questão que o certificado de pós-graduação traz para vocês. Sem contar, né, gente, que estudo é pro resto da vida, né? Então, eu tenho MBA. Não, eu tenho pós-graduação, eu tenho MBA, eu tenho mestrado. Então, assim, e o estudo foi o que me trouxe até aqui hoje, né? Então, isso tudo aí, né, que eu falo assim, o que me trouxe aqui hoje é o estudo. Se não fosse o estudo, né, que sempre teve muito forte na minha vida, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, né? Então, a gente nunca perde por investir em estudo que a gente está investindo em nós mesmos, em conhecimento, que é algo que ninguém nunca tira, né? A gente pode perder tudo na vida, gente, menos o conhecimento, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. Uma vez cadastrado no TRT de Minas e devidamente inscrito no conselho do meu estado, posso me inscrever em TRT de outro estado? O meu conselho permite? Gente, vocês podem se inscrever em todos os tribunais regionais do trabalho. Inclusive, eu recomendo que vocês se inscrevam em todos mesmo, porque a nomeação pode vir mais rápida. Inclusive, porque eu tenho visto várias do trabalho fazendo nomeação por sorteio. Então, você pode dar sorte de colocar seu nome lá e receber uma nomeação por sorteio sem nem ligar para a vara. Foi o que aconteceu comigo recentemente, tá? Então, recomendo que faça em todos. Em relação a essa questão, né, de atuar em algum outro lugar, né, de atuar em outros estados, né, a questão do CRC, no caso, o seu é CRC, Daniel? O CRC, ele fala o seguinte, gente, que vocês podem atuar em outros estados e eles recomendam que vocês façam a comunicação. Então, normalmente, eu vou falar o que o CRC orienta. Imagino que o CRA seja semelhante. Você comunica, você entra lá no site e comunica no CRC que você está atuando em outro estado. Então, por exemplo, CRC de Minas. Você entra no site e informa que você está atuando lá em São Paulo. O CRC de Minas comunica com o CRC de São Paulo, tá? Então, o procedimento recomendado é esse. Mas, vou ser muito sincera para vocês, esse é o procedimento recomendado. Mas, Engraçado que ela os pegou o alunos, meu. mas assim, os alunos, Que o meu de baixo gente, não é vão tão grande. manter os mutes, né? Vocês estão mutados, mas vocês estão desativando estão ativando o áudio, né? Então tá vazando aqui. Então eu estava falando que esse é o procedimento comum. Você comunicar ali, né, no seu CRC que você está atuando em outro estado. Mas, gente, ó, vou ser muito sincero, tá? Se você quiser comunicar, né, o recomendado é esse. Mas muitas vezes os peritos atuam e não fazem essa comunicação. Tá? Porque a gente está fazendo um trabalho direto ali no tribunal, é um trabalho muito transparente, sabe? Nós estamos trabalhando como auxiliares do juiz, a gente recebe uma nomeação. Quando a gente recebe uma nomeação, gente, é quase uma intimação judicial, entende? Então, assim, nunca vi nenhum problema em relação a isso. Tá? Então, eu acho que se você quiser se precaver, beleza, né? Né? Se quiser se precaver e tal, fazer essa comunicação, mas não vejo muito essa prática no nosso meio, não. Mas no cadastro não pede esse documento do conselho? Pede na hora que pede quando você está cadastrando.
você vai fazer um cadastro só. Então, se você tem o seu CRC, que é de Minas, ou o seu CRA, que é de Minas, na hora que você estiver cadastrando, você vai anexar esse documento. Um só. Pronto. E aí, ali dentro, você pode habilitar todos os tribunais que você quiser, tá? Então, não pede. Você não vai fazer 24 cadastros. Você vai fazer um só. E isso vai abranger a todos os tribunais, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Lúdio, os honorários vêm com retenção de impostos? Não, não vem, tá, gente? Não vem com retenção de impostos, vem líquido pra gente. Eu fiquei de mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Vou mostrar dentro do Sigeu como que aparece para vocês. E deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo acessar, porque eu formatei meu computador essa semana, gente. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui o acesso ao PJE. Peraí. Eu vou mostrar o acesso ao sigilo. Deixa eu ver se vai entrar. Acho que entrou. Vou mostrar para vocês como que funciona o acesso ao PJE, mas para quem é perito judicial. Mas eu vou mostrar o acesso de um tribunal que eu não atuo. Então vai estar tudo vazio, tá? É um tribunal que eu não atuo, mas só para vocês terem uma noção de como que isso chega para vocês, como que vocês vão visualizar as nomeações de vocês aí, tá bom? Para visualizar a nomeação, existem dois lugares. Vou mostrar primeiro o Sigeu. Peraí. Vou mostrar o Sigeu primeiro, porque o Sigeu é onde é o lugar mais indicado para vocês monitorarem as nomeações de vocês, tá? Por que o Sigeu? Porque no Sigeu é onde vai chegar todas as nomeações, independente do tribunal que você tiver, independente do tribunal, independente da vara do trabalho. Então, é um local que vocês têm que monitorar sempre. E, gente, monitorem. Essa semana passada, eu passei um caso com uma aluna que ela estava fazendo o cadastro nos tribunais. Daí ela teve filho e ficou assim, 4 meses sem acessar. Ela estava cheia de nomeação e o juiz cobrando a resposta dela das nomeações, gente. Então, assim, ela passou aperto, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Fiquem atentos em relação a isso. Tá em momento de prospecção, né? Tá fazendo cadastro, tá buscando nomeação. Não deixem de monitorar de jeito nenhum, tá? Então, isso é muito importante para depois vocês não terem problemas ali, tá? Tá abrindo aqui para mim? Eu quero mostrar para vocês essa questão do tribunal aí também, que vocês estão bastante com dúvidas, né? Estão perguntando. Deixa eu só abrir aqui para mim que está carregando. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se enquanto isso tem mais dúvidas. Quando recebe a nomeação, não recebe pelo e-mail? Não, não tem obrigatoriedade, tá, gente? Tem algumas varas, tá? Que mandam que avisam por e-mail, algumas, mas não é o local oficial, tá? Eles não têm obrigatoriedade eles não têm nenhuma obrigatoriedade de comunicar vocês por e-mail, tá? Não tem nenhuma obrigatoriedade, não. Deixa eu pegar aqui. Olha só, deixa eu mostrar para vocês essa questão do cadastro aí que vocês estão na dúvida, né? De um tribunal, de outros tribunais. No Sigeu, quando vocês forem fazer o cadastro, ele aparece assim, olha só. Aqui é o sigil, né? Então, dentro lá do sistema, vocês vão fazer o cadastro de vocês, tá? O meu cadastro tá aqui, tá validado, né? E aí, vocês vão escolher assim, tá vendo? Olha só, eu quero atuar somente em Minas Gerais, né? E aí, dentro de Minas, aparece todas as cidades que vocês vão atuar, tá vendo? Ó, Açucena, Água Boa. Então, aqui tem as cidades, vocês podem marcar. Ah, eu quero atuar aqui, ó, em Santa Catarina. E aí vão aparecer as cidades, vocês podem marcar ou não. Então é assim, vocês vão selecionar um só ou todos, tá? Então, gente, isso aqui são os locais de atuação, né? Então, assim, com um clique, 2 cliques, você habilita ou desabilita os estados.
Então, é assim. E aqui nas nomeações, registros de nomeações, aqui do lado tem um registro de nomeação. Então, aqui vocês conseguem consultar as nomeações, tá? Então, aparece aqui para vocês, vocês conseguem consultar as nomeações. Então, é isso que vai aparecer para vocês no sigil. Vou mostrar de forma rápida, tá, gente? Aqui tem muita informação. Então, só para vocês terem uma noção. E aí, isso é o sigil, é onde vocês fazem o cadastro e podem monitorar as nomeações de vocês, né? Onde vocês vão colocar todos os dados ali direitinho. Agora, o PJE, que é onde movimentam os processos, e beleza, vi que tem uma nomeação para mim lá no sigil. Só aparece a nomeação. Onde que eu vou baixar o processo? Onde que eu vou ter o acesso ao processo? Aí é no PJE. PJE significa processo judicial eletrônico. É onde tramita todo o processo ali dentro da Justiça do Trabalho, tá? E aí, lá vocês é onde vai aparecer o processo para você baixar. Você, como perito judicial, vai baixar o processo. E aí ele aparece assim, ó. Então vai aparecer, esse tribunal aqui eu não atuo, por isso que o meu sistema está vazio. Mas aqui aparece, ó, aguardando. Aqui vão aparecer as intimações para vocês. Aqui vai aparecer tudo que está aguardando o laudo. Aqui vai aparecer o laudo já juntado. Aqui vai aparecer as designações, né? Então, as novas perícias. Aqui as perícias que já foram arquivadas. Então, é isso, é um PJE. E esse PJE tem para cada estado que você se matricular, para cada tribunal, tá? Então, por isso que é importante monitorar pelo sigil, porque o sigil, ele condensa tudo no mesmo lugar. Então, apareceu a nomeação no sigil, apareceu a nomeação no sigil, é do TRT-13. Aí sim, eu vou entrar no PJE do TRT-13 e vou baixar o processo. Para acessar aquele PJE, aí vocês vão precisar do certificado digital, tá? Então, mas aí vocês vão fazer o cadastro, né? E aí esse processo vai acontecer aí automaticamente. Estou mostrando só para vocês terem, né? Só para vocês terem uma noção de como que funciona, tá? Isso, é ali que você envia o laudo, tá? No PJE, que você vai entrar dentro do processo e vai ter o lugar para você colocar o laudo. Mas não se preocupem, tá? Que todo laudo que todo procedimento eu ensino dentro do curso. Todo o procedimento de como colocar o laudo, né? De como colocar o laudo, de como anexar, de como colocar o parecer, isso tudo eu mostro lá dentro do curso com detalhes, tá, gente? Hoje é mais para vocês terem uma noção e entenderem aí como que funciona. É... A Marli aqui, sou aluna do MP e da pós. Passei o último mês tão concentrada nos estudos que acabei recebendo nomeação por sorteio e não estava acompanhando no processo. Ai, Marli do céu! Ou seja, foi cancelada a nomeação, nomeando outro perito. É muito importante esse monitoramento. Ai, gente, que desespero, Marli! Mas você vai ter outras oportunidades, tá? Fica tranquila que outras oportunidades vão chegar. Tá vendo, gente? É totalmente possível, acontece. As pessoas às vezes acham assim. Nossa, meu Deus, isso é impossível, isso não acontece. A Lud, né? Tipo assim, a Lud tá falando só é papo de vendedor. Não é, gente, não é. Obviamente, eu sou transparente. Aqui nós somos uma empresa, né? Nós damos treinamentos. Eu vivo disso também, né? Além de fazer as perícias, né? Mas assim, eu jamais venderia ou jamais trabalharia com algo que não fosse verdade, que não fosse realidade, tá? Então, o que eu sempre vivo aqui é realidade, e vocês conseguem perceber isso o tempo todo pelo depoimento dos alunos, que é totalmente natural. Nem sabia disso, Marli. Nossa Senhora, dá desespero só de pensar. Mas acontece, não fica chateada, não. Já passou que não tem remédio, remediado está, né? Nunca mais você vai deixar de acompanhar o sigilo, né, Marli? Qual o tempo recomendado de acompanhar o sigilo? Diário, semanal? Ah, não, pelo menos, Tamires, você pode estabelecer aí no mínimo ou no máximo, deixa eu ver, no máximo uma vez no mínimo uma vez por semana, porque normalmente as varas dão às vezes 5 dias, 5 dias úteis para você responder, tá? Se você aceita ou não. Então, pelo menos uma vez por semana tem que entrar, tá? Mas eu entro assim, a cada 2 dias eu entro. A Marli estava com vergonha. Ah, Marli, não, isso acontece, tá? Fica tranquila, não fica com vergonha, não, que isso acontece, mas outras oportunidades vão aparecer para você aí, tá? Fica tranquila. Bom, gente, fala
para mim aqui se vocês gostaram da aula de hoje, né? Se vocês têm mais alguma dúvida. Deixa eu repassar. Querem que eu repasse os bônus, gente? Ou vocês estão bem conscientes? As inscrições vão abrir na segunda-feira, às 19, dentro do grupo de super interessados, tá? Isso aí, a Marli falou que não tem medo, que tá preparada. E tá mesmo, né? A aluna do MP, a aluna da pós, tá super preparada, com certeza, tá? Querem que eu repasse aqui com vocês, né? Deixa eu colocar aqui a página, né? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, né? Mais uma vez, as inscrições, gente, elas vão abrir na segunda-feira às 19 horas, tá? Para quem realmente está decidido, para quem tem interesse, aproveite, né? Tem os bônus de primeiros inscritos, o pacote prêmio realmente está valendo super a pena. Esse valor de 12, né, da pós, de 12 de 200, vocês não vão conseguir depois. Esse valor, né, a gente não faz nem para quem é aluno, porque é um valor incrível. Né? E como nós temos a parceria com a Anhanguera, nem sempre a gente consegue precificar, né? A gente não tem precificação livre, digamos assim, né? Então foi uma luta, né, para convencer a Anhanguera a gente fazer esse pacote, né, a trazer a pós nesse valor aí para vocês. Então, de fato, vale a pena aproveitar aí as oportunidades, tá? Então, as inscrições vão abrir na segunda-feira, às 19 horas, dentro do grupo de super interessados. Todo mundo aqui já está no grupo de super interessados, gente. Isso é importantíssimo, tá? Está no grupo de super interessados, isso é muito importante para que vocês, né, garantam aí os bônus de primeiros inscritos. O primeiro aluno a se inscrever, né, seja no MP, seja no pacote prêmio, vai trabalhar comigo diretamente em uma perícia. Então, vai trabalhar comigo em uma perícia e além de trabalhar comigo nessa perícia, vai receber aí, né, R$ 500 de honorários. Nós estamos fazendo isso justamente para dar aquele pontapé para vocês aí na carreira de vocês, tá? Então, por isso que a gente está fazendo dessa forma aqui, para poder dar o pontapé na carreira de vocês, para que vocês tenham aí também, né, uma oportunidade, né, de aprender realmente e de trabalhar diretamente aqui comigo. Então, caso vocês tenham dúvidas ainda sobre a oferta, sobre o pacote, tá? Aqui nesse link, eu vou colocar o link aqui no chat para vocês, né? Se vocês quiserem entrar aí depois também, deixa eu só colocar o link aqui no chat e aí eu mostro para vocês. Se vocês quiserem entrar aí também, né? Quiserem olhar, peguem o link, entrem com calma, vejam direitinho, né? Coloquei aí no link para vocês. Todas as ofertas, analisem, né? Às vezes a gente faz evento e abre ao vivo as inscrições para os alunos, mas dessa vez a gente resolveu não abrir ao vivo para que todos pudessem aproveitar a mesma oportunidade. Então, aqui, né, eu trago para vocês todos os detalhes do MP11Es, aqui os bônus, ó. Para primeiro inscrito, seja parceiro da Lud em uma perícia real e receba R$ 500 pelo seu trabalho. Os 15 primeiros inscritos, o Lud Box, que vai ser o kit enviado contendo a garrafa, o suporte, inclusive eu estou até usando a nossa garrafa aqui hoje. Para quem comprar na primeira hora, 30 posts editáveis para o Instagram sobre a perícia em cálculos trabalhistas. Esse é um material excelente que os alunos aproveitam muito. Para quem comprar até meia-noite. Esse aqui eu esqueci de falar ontem, né, gente? Na aula, aliás, ontem, antes de ontem. Esse aqui, esse bônus eu não tinha falado para vocês ainda. Para quem comprar até meia-noite, vai ter acesso ao Ludflix. O que é o Ludflix? É a série de aulas atualizadas toda semana, né? Então, o Ludflix são as aulas que eu dou no YouTube. E aí, as aulas ficam 7 dias no YouTube e depois a gente sobe para o Ludflix, tá? Então, quem comprar até meia-noite. Para quem comprar nas primeiras 24 horas, né, planilha de controles de processos, prazos e honorários, e um bônus exclusivo para todos os alunos do pacote prêmio. Vocês vão receber um e-book que é Inteligência Artificial para Peritos e concorrer ao sorteio de uma mentoria comigo também. Então, quem não entrou ainda, entra no grupo de super interessados e aí vai aparecer para vocês, né, as duas opções. Opção 1, adquirir um MP11Es, né? Essa, inclusive, é a escolha de vários dos nossos alunos, tá, gente? E a opção 2, adquirir o pacote prêmio, que é o MP11Es mais a pós-graduação. Já falamos bastante sobre isso aqui também, né? Aqui tem depoimentos de alunos e tudo, mas se vocês tiverem dúvidas, tá? Podem, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar o meu time também, que nós estamos à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês aí, tá?
Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu ver o que mais, gente. Eu quero essa garrafa. Isso aí, os 15 primeiros vão ganhar as garrafas, tá? Os materiais do curso PDF pode salvar para ir estudando? Dentro do curso, sim. Dentro do MP11 vocês podem baixar, né? Podem baixar aí podem baixar o material que não tem problema, tá? Qual é o valor do pacote? O MP11 né? O curso somente, ele está saindo em 12 parcelas de R$ 300,91 ou 2.997 à vista. E o pacote prêmio, 12 parcelas de R$ 500,91, tá? Ou seja, é o valor do MP mais R$ 200 por mês para fazer a pós-graduação, tá? Então, a pós-graduação, assim, gente, quem tem interesse, está valendo muito a pena. Muitos alunos optam por fazer o MP, mas se você quer dar um salto na sua carreira, o pacote prêmio é a melhor opção. Na última turma, né, nós tivemos aí mais de 50% dos alunos adquirindo o pacote prêmio. E a gente percebe, né, que a pós-graduação realmente ela tem um peso, o meio jurídico valoriza muito a pós-graduação, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos chamar, podem chamar o meu time também. E amanhã nós ainda temos a aula final, tá, gente? Amanhã a gente encerra o nosso evento às 19 horas, a aula de amanhã. E amanhã, além do sorteio, amanhã eu vou fazer o sorteio. Para quem estiver ao vivo comigo, vai ter o sorteio de uma vaga para o meu curso MP11 Então, eu vou passar a lista de presença. Quem estiver ao vivo, né, for sorteado, tem que me falar as 3 palavras-chave. E quem não assistiu às aulas, gente, ainda dá tempo de assistir. A gente está mandando lá nos grupos para vocês, né? Para vocês assistirem às aulas, o link direitinho, tá? Então, tudo lá para vocês. Vou disponibilizar para vocês aqui. Alguém me lembrou aí do modelo. Deixa eu buscar aqui o modelo. Gente, essa aula de hoje foi muito exclusiva, hein? Mostrei para vocês aqui o Sigeu, mostrei para vocês dentro do próprio PJE aí. Então, assim, foi uma aula bem exclusiva para vocês aqui. Quem não participou, perdeu, hein, gente? Quem não participou, perdeu. Mandei para vocês aí o modelo de laudo somente aqui no chat, que é somente para quem está ao vivo conosco hoje. Não vou disponibilizar nos grupos, somente aqui no chat, tá? Acabei de mandar aqui para vocês o material. Conseguiram visualizar aí? Tá aqui no chat, laudo pericial modelo. Mas quem ingressar, né, gente, nos nossos treinamentos, no MP, né, na pós-graduação, vai ter acesso a esses e muitos outros modelos também, tá bom? Bom, gente, vou finalizando a aula por aqui. Foi ótimo. Parabéns para vocês pelo comprometimento, né? Eu vi que realmente quem está aqui hoje é porque está muito comprometido. Eu espero vocês amanhã às 19 horas, tá? Lud, estou apaixonada por você e sua didática. Você entrega muito. Que bom, Kátia. Fico muito feliz, né? E dentro dos cursos, gente, né, dos treinamentos, é a mesma coisa. Tudo que vocês estão vendo aqui é o que vai ser dentro dos treinamentos. Por isso que é importante vocês participarem, porque, gente, não adianta nada. Ó, não adianta nada uma pessoa ela ser excelente profissional se vocês não se identificarem com ela, tá? Então, assim, para a gente dar certo também, a gente precisa de um mentor, de uma mentora que a gente se identifique. Então, assim, não adianta nada eu falar, 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 e se vocês não gostarem da minha didática, tá? Então, quando vocês, né, sempre que vocês forem comprar qualquer curso, qualquer treinamento, independente de ser da perícia ou não, né, pensem nisso, vocês precisam se identificar com a pessoa, porque senão vocês não vão conseguir evoluir. Porque aí a aula vai ficar chata, aí vocês vão ficar cansados, aí vocês não vão prosseguir. Então, isso é muito importante vocês se identificarem, tá? Mas se vocês estão aqui comigo hoje pela quarta aula, eu acho que vocês se identificaram, né? Então, então fico feliz por isso. E lá dentro dos cursos é mais ou menos isso mesmo, tá, gente? Lá dentro do curso vai ser basicamente isso. Isso mesmo, Isabela, uma decisão muda tudo. Que bom que vocês gostaram, gente. Me visualizo uma perita judicial pós-graduada de sucesso. Muito bem, Patrícia, e eu também. E vocês precisam acreditar, tá, gente? Não tenham medo, tá? Não tenham medo de investir em vocês, não tenham medo de investir na carreira. Já demonstrei para vocês, já provei por A mais B que é totalmente possível ingressar nessa área, ter sucesso. Se tantos alunos conquistaram, se eu conseguir, né? E olha que para mim foi muito mais difícil, porque não tinha os treinamentos adequados.
vocês também vão conseguir, tá, gente? Então, ó, vou encerrando por aqui. Mais qualquer coisa, pode me chamar no direct do Instagram, eu respondo lá, meu time também. E amanhã às 19 horas a gente tem esse compromisso, tá? E amanhã tem conteúdo, tá, gente? Amanhã tem conteúdo na aula, conteúdo de valor. Então venham participar. Então fiquem com Deus. Excelente final de semana para vocês. E até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.